Nós temos costume para os nossos convidados, antes também de entrar em trabalho, fazer a leitura da semana. E o presidente sempre traz uma leitura de reflexão para que aqui seja exibido. Gostaria de passar o microfone aqui para o James fazer a leitura. Está ligado? Pode passar aí, presidente. Vamos lá? Eu até conheço essa fábula. Eu acho que eu vou contar ela sem ler. Melhor ainda, né? Que nós já temos a definição. Não começa com era uma vez, não, mas tinha uma serpente e ela era cismada com um inseto em especial. E esse inseto em especial era o vagalume. Ela vivia atrás desse vagalume. Onde o vagalume aparecia, a serpente corria atrás dele até ele desaparecer. Aí um dia ele resolveu parar e perguntar para a serpente: serpente, qual o seu problema comigo? Eu não faço parte da sua dieta, por que você quer tanto me pegar? Aí a serpente respondeu: é porque eu não suporto o seu brilho. Compreenderam isso aí? Ele não tinha problema nenhum com ela, mas não suportava ela brilhar, o vagalume brilhar tanto. Foi a síntese da leitura. Realmente o James fez a síntese perfeita da leitura. Eu ia convidar o presidente do CRC para compor a mesa, mas eu acho que passar a palavra para os nossos convidados, o James e mais o Antônio, que vocês vão apresentar alguma transparência? Então vocês ficam à vontade, pode subir. Eli, antes dele passar a transparência, vamos assumir aqui? Posso assumir aqui? Aí pode subir aqui. Pode sentar aí. O motivo de a gente convidar o pessoal aqui do Estado é porque a gente começou a fazer esse negócio de XML e detectamos inúmeras falhas nas notas fiscais eletrônicas e eu fiquei preocupado com isso. Então ele vai explanar aqui, também entramos lá no site, eu expliquei para vocês como que entra no site para verificar aquelas partes da empresa que tem um problema no Estado, e eu pensando que as minhas estavam todas corretas, aí fui lá em janeiro, direitinho, verifiquei que existia 5 notas de uma empresa sem lançar. Aí eu peguei as notas e fui verificar. 4 delas, ela estava lançada em fevereiro. Estava lá falando que não estava lançada. Aí eu liguei para o pessoal, não, isso aí já está sanado. E uma delas realmente não está lançada. Aí eu peguei imediatamente, liguei para o cliente, esqueci de lhe mandar a nota fiscal. Então, aí eu liguei com o Marcelo, e o Marcelo, como que eu vou fazer agora? Vou voltar atrás, lançar essa nota, fazer tudo? Não, eu posso pegar essa nota e lançar agora, dentro do período do ano, lançar que não tem problema nenhum. Essa maneira. Então, gente, essa malha que estão fazendo, que quando começar a pegar isso, vai ter um problema sério. Então, aí nós vamos explicar, ele vai explicar também com a respeito das notas fiscais, essa consistência na nota, porque existe falha tremenda das notas fiscais eletrônicas. Eu vou mostrar para vocês as falhas que existem e nós vamos chegar a um denominador comum. E outra coisa, quando eu entrei no site, lá no nosso site, nosso portal, verificamos tudo isso e solicitei o Marcelo, não sei se vocês vão trazer essa resposta para nós. Olha, já no mês de abril, já tem todas essas decisões lá no Estado. Ora, se está tudo decidido no Estado, sabendo com as empresas que recebeu o XML, sabendo que já foi entregue tudo, então por que não nós pegarmos de dentro do nosso portal as empresas, o XML que foram enviados para aquelas empresas nossas? Então, ao invés da gente estar procurando através daquele leitor óptico, inclusive o leitor óptico, ontem, quem tentou fazer o leitor óptico foi uma dificuldade tremenda, porque não conseguia entrar na Receita para buscar essa leitura. Então, se vocês pudessem disponibilizar
todos os XML das nossas empresas, que eu sou responsável, só entro lá através de uma senha e nós pegamos eleitor óptico, se bem que não é o ideal, não é o ideal, certo? Não é o ideal para fazer também esse pegar de lá para cá. O ideal seria mesmo as empresas fazer o recepcionamento de todas as notas, fazer eu aceitei a nossa e mandar para nós. Esse seria o ideal, mas com a maioria das empresas não tem condição de fazer isso. A gente pode pegar esse XML diretamente no site do portal do contabilista. Esse é o questionamento nosso. Depois a gente vai explicar também a respeito dos erros da nota. Só um momentinho aqui. Eu gostaria, eu não relatei no início, essa reunião é uma parceria também com o CRC, em virtude disso, a presença do nosso presidente Henrique Ricardo, registrar a presença do Dr. Atma aqui também hoje, que está sempre junto conosco. Obrigado pela presença. E com você aí, gente. Obrigado. Pessoal, antes de mais nada, eu e o Godoy, em nome da Secretaria da Fazenda, agradecemos o convite. É a segunda vez, né, que nós somos convidados para fazer esse tipo de trabalho aqui com vocês. Malha Fina. Malha Fina está no ar desde outubro de 2012. É uma ferramenta que tem, em primeira instância, o objetivo de subsidiar vocês, contadores e contribuintes, a sanear as informações da FD. Eu vou fazer a apresentação bem sucinta. Essa apresentação eu já fiz ela aqui, já fiz lá no sindicato outras vezes, mas eu vou passá-la um pouco mais rápido, para a gente entrar nos detalhes que a gente está tendo exatamente das mudanças nessa nova versão e os problemas que estavam sendo encontrados, que muitos contadores ligam para a equipe e têm reportado, a gente tem discutido e encontrado uma solução comum. O propósito do Malha é fazer o cruzamento entre essas 6 figuras aí. Atualmente ele está cruzando a NFE do contribuinte, a FD dele e as NFEs de outros contribuintes, ou seja, o que está em branco é ela que está fazendo hoje. No futuro nós vamos ter cruzamento com o OIS e as FDs de outros contribuintes. Tudo bem isso aí, né, pessoal? Quais são os objetivos? Então, o objetivo principal é fazer o saneamento, ou seja, melhorar a qualidade das informações que são armazenadas na base de dados da Cefaz e a declaração de vocês, que é a FD. Depois, ela vai permitir, essa ferramenta permite você fazer o saneamento espontâneo, ou seja, você encontrou uma irregularidade, você vai fazer esse saneamento e fazer a retificadora da FD. Em terceira instância, subsidiar as auditorias. Do que parte o malha fiscal? A malha parte da entrega do FD. Se o contribuinte não tiver feito a entrega da FD, ele cai em outra situação que antecede o malha, que é a omissão. A omissão, ela é um dos itens, uma das funcionalidades do sistema, ou seja, do portal de FD. Correto? Da outra vez me fizeram a pergunta, então compensa não ficar omisso, porque não vai cair na malha. Não, aí você cai antes da malha você já cai numa omissão. A omissão é um valor fixo, né? Tem uma multa fixa por esse não cumprimento dessa obrigação acessória. O que está acontecendo atualmente? Tem muita gente, não é o caso de vocês, tá? Que está entregando FD vazia. Para não ficar omisso, porque a omissão é um valor fixo e ele não tem choro, né? A pessoa tem de pagar esse valor fixo, é uma multa por não cumprimento de uma obrigação. Então a pessoa, para fugir disso, da omissão, que a omissão todo mês você vai receber uma cartinha se ficar omisso. Para fugir da omissão, o pessoal está entregando muita FD em branco. E aí a Cefaz resolveu fazer um levantamento sobre essas FD em branco. E enviou a notificação, que foi o que aconteceu em março, se eu não me engano, no site, dizendo que o pessoal, para poder sanear isso até o final de abril, se eu não me engano, o que estava em branco. O malha fina, ele não foi utilizado para esse fim, mas ele tem um módulo aqui, que vocês, não sei se vocês lembram da crítica, aquela registro E100, a falta do registro E100. Quando eu tenho falta de registro E100 para entrada e saída, significa que ele enviou um arquivo em branco.
Ou seja, é uma ferramenta, é uma informação que subsidia a fiscalização e para vocês também. Serve para vocês. De repente foi até esquecimento. Esqueceu de algumas informações, esqueceu de preencher, ele foi em branco e aceita. A FD aceita essa informação. É como se você não tivesse entrada e saída naquele mês. É uma informação que a Fazenda recebe, como se você estivesse declarando: eu não tive entrada e nem saída. Correto? Só que o que acontece? O malha fina, como ele cruza informação, existe notas onde aquele contribuinte ele é mencionado como ou destinatário ou como emitente. Então existem documentos que ele tinha que ter lançado e não lançou. Quando ele cruza, encontra essa informação e cai naquela crítica de falta do registro C100. Então vamos lá, situação atual. A gente está na segunda versão, já em vias de lançar a terceira versão. Provavelmente em julho. Essa versão atual, ela trouxe várias melhorias. Uma foi o que o colega mencionou. Aquela questão de uma nota que era para ter sido lançada em um período, ela foi lançada em outro. Naquele período, vamos pegar o caso aqui, o Godoy é a empresa X. Ele emitiu essa nota. E ele, como emissor, ele lançou essa nota naquele mês. O destinatário é o colega, da empresa Y. Ele recebeu a nota e essa mercadoria e não lançou na FD dele. Aí o que vai acontecer? Na FD dele vai estar normal. Da empresa Y, o que vai aparecer para ele? Que existe uma NFE que não foi escriturada, que foi o que X emitiu. X emitiu essa NFE, ele como destinatário, e o Y não escriturou. Aí ele vai falar, está faltando uma escrituração da NFE tal, e ele tem um espelho, ele até mostra qual é a NFE. O malha mostra para você qual é a NFE. Com data de emissão, todas as informações, igual está no portal de NFE. Então aparece essa primeira crítica para aquele mês. No próximo mês, a empresa Y registrou a nota. E o que aparece para ele? Lançamento em mês divergente. Era para ter lançado no mês anterior, ele lançou no mês subsequente. Quando ele encontra essa crítica de lançamento em mês divergente, ele varre os meses anteriores e tira aquela falta de lançamento. Então, se a empresa Y procurar no mês anterior, já não tem mais aquela crítica de falta de lançamento. Na primeira versão estava ficando. Isso foi algo que foi corrigido. Então, o que a ferramenta faz? Ela aponta os indícios de irregularidade. Isso é o que a gente sempre fica reforçando nas apresentações. O que aparece lá não quer dizer que você tem que fazer correção, é indício. Como a ferramenta aplica regras gerais e tem situações adversas, são muito específicos no caso das empresas, não dá para poder dizer que o que apareceu na crítica, de fato você tem que corrigir. Você vai observar, falar, não, esse caso aqui eu não tenho que realmente fazer nada. Um exemplo, que na terceira versão vai estar corrigido. O destaque de CMS para substituição tributária. Na FD vai estar um lançamento e a NFE está outro lançamento diferente no destaque de CMS. A nota está com um valor de destaque CMS, na FD um diferente. O que acontece no malha hoje, nessa versão 2? Ele vai aparecer numa crítica que houve essa diferença de CMS entre FD e NFE. Na versão 3 não, nós vamos tratar CFOP e isso vai desaparecer. São várias outras situações, por exemplo, uma mercadoria que é utilizada para consumo, hoje aparece, vai desaparecer. É uma mercadoria que ela foi transferida e voltou. São várias situações, são N situações, que na próxima versão, tratando CFOP, vai desaparecer. Então, aqueles falsos positivos que tem muito hoje ainda, na primeira versão tinha demais. Nessa segunda, eu acho que reduzimos aí uns 30%. Agora, na próxima, mais uns 30%, 50%. Aí sim, a gente já pode dizer que a malha fina já está com um nível de maturidade bem mais confiável para vocês estarem utilizando mais ainda. A ferramenta hoje ela é pouco utilizada, tá? A gente tem monitorado isso. Não são todas as empresas que estão consultando. Tem muito contador que nem entrou no malha. Espera aí, Veraldo, fala no microfone. Parece tudo isso aí. Qual a preocupação que podemos ter nisso? Procura o Estado ou
deixa de lado, porque eu verifiquei todos esses casos. Foi emitidas aí também, eu comprei para o imobilizado, certo? E ele apareceu lá que eu estava devendo. Isso é um falso positivo, você não tem que fazer nada nesse momento. Então, são vários casos. E vocês conhecem bem de legislação. O lançamento que vocês fizerem em FD está correto. Então, ela aparece como um falso positivo. Porque nessa versão ainda nós não estamos tratando no CFLP. A partir do momento que tratarmos, aí sim, isso aí vai desaparecer. É uma crítica que vai desaparecer. Não vai constar na relação. Quer outro exemplo que tem demais? É a falta de um lançamento na NFE, principalmente na parte de entrada. Ele vai acusar lá que essa NFE não foi lançada na FD de entrada. É quando você tem uma nota onde você é o emitente e você também é um destinatário. Temos várias situações que isso é permitido. Você emitiu uma nota para você mesmo. O que acontece? Vou pegar o exemplo de novo. A empresa X emitiu uma nota para ela mesma. A partir do momento que ele emitiu, está considerando a saída. E uma saída onde ele é o destinatário. Então o que vai pedir para ele? A entrada. Alguém emitiu uma nota onde você é o destinatário, só que ele mesmo emitiu. Entendeu? Então fica em aberto uma entrada. Ele vai falar assim, está faltando uma entrada dessa NFE. E ele nunca vai lançar essa entrada. Não tem necessidade legal de lançar novamente. Até vai gerar um problema de estoque, né? Peraí, James. Então isso nessa versão 3 já vai desaparecer. E tem muitos casos dessa emissão que é permitido dele para ele mesmo. São várias situações. Em relação aos indícios de irregularidades e também da existência de falsos positivos. O que a gente tem verificado em algumas FDs que eu trabalho, que são verdadeiros positivos. Exemplo, empresa de São Paulo emite a nota fiscal às 16 horas na cidade de São Paulo. Choveu na cidade de São Paulo, não tem como o transportador fazer a coleta daquela mercadoria. Passa no outro dia, venceu às 16 horas, eles não cancelam a nota. Eles fazem uma nota fiscal de entrada usando o CNPJ e a inscrição da minha empresa para dentro lá. Eu estive lá no quarto andar da delegacia lá, levando o livro de termo de ocorrência fiscal, porque foram várias situações desse mesmo jeito. O fiscal constatou que foi emitida a nota, pelo valor da operação, ela foi desfeita pelo fornecedor e não por mim. E essa nota estava lá registrada como eu não tinha registrado essa mercadoria, nem na entrada e nem na saída. Como é que nós vamos tratar isso? Já está corrigido. Hã? Já está corrigido. Nós fizemos essa correção, deve ter o quê? Uns 15 dias. Não, já está. Isso aí foi a gente fez uma força-tarefa de algumas críticas que eram assim... caso muito grave, estava gerando um problema muito sério. Isso aí tinha gente que ligava lá, xingava tudo, porque não podia, o próprio contribuinte. Mas eu não recebi essa nota, eu não recebi essa mercadoria, por que está aqui para mim que eu tenho que lançar essa nota cancelada? Isso aí, a aplicação, a gente aplicava as regras gerais. Isso era um caso de uma exceção e foi fácil a gente tirar. Essa versão atual de vocês aqui, a que está disponível hoje, você tem uma opção lá onde você marca se você quer ver as canceladas ou não. Não sei se vocês lembram disso. Ela já aparece hoje desmarcada. As canceladas não aparecem mais para vocês. Então, se alguém, empresa X, emitiu uma nota para a empresa Y e ela cancelou, a empresa Y não vai ver mais a cobrança dela igual estava antes, não. Já está. Pode até testar lá, tá? Vamos lá? Então, segunda versão, ela continua ainda com os falsos positivos, né? E nós vamos definir, a partir da terceira versão, um prazo para aqueles saneamentos, que eu havia comentado na primeira vez que eu falei, quando lançou o malha fina, né? Com a terceira versão, ela já, no nosso entendimento, ela está no nível de maturidade, já que já dá para poder solicitar esse saneamento do que está sendo apresentado na crítica. Eu acho que explicar o malha, acho que nem precisa mais, né? O malha é uma ferramenta básica que faz cruzamento entre a sua FD, as informações que você declara na FD, e as informações que existem de NFE, do portal de NFE. O cruzamento começa em janeiro de 2011, ou seja, você tem cruzamento de informações desde janeiro de 2011 até os dias atuais. Uma pausa. A questão
da retificação. A retificação, você podia fazer ela em 180 dias. Houve uma alteração no último GT de FD que definiram, através de não sei qual instrumento legal, definiram que agora é 90 dias. Então, a partir do momento, a partir do dia 15, que é a data de vencimento, no mês subsequente, para você prestar informações da FD, você vai contar 90 dias. Você tem até 90 dias para fazer a retificação sem ter que pedir autorização na delegacia fiscal. Passou esse prazo, tem que pedir autorização na delegacia fiscal. E aí fica a dúvida. Mas e quando eu quero retificar uma lá de 2011, de 2012? Hoje, por lei, por esse instrumento legal que definiu 90 dias para a FD, a FD é uma ferramenta que ela tem uns controles que você não pode seguir, não pode quebrar. É uma decisão em GT, ou seja, decisão nacional. Então eu não posso infringir isso. Mas o que o Estado de Goiás vai fazer? Já conversei com o gerente. Quando a gente definir os prazos para o saneamento, nós vamos abrir as retificações. Então ele vai poder retificar a qualquer momento dentro daquele período. Tá ok? Hoje, se você quiser retificar fora dos 90 dias, você tem que pedir autorização. E a autorização é por ano. Libera aquele ano para você fazer a retificação. Tá ok? O processamento. Esse processamento, ele parte então do mês X, recebeu uma entrega, ele parte de a matéria-prima é FD. Recebeu um FD no mês X de uma empresa, ele vai pegar essa inscrição e buscar tudo que tem de referência para ela na base de dados de NFE, onde ela aparece como emitente ou como destinatário. Tudo bem? Ele forma um conjunto de notas, são dois grupos, né? As informações de FD de um lado e as informações que ele encontrou de NFE do outro. Aí ele começa a formar os pares através da chave de acesso. Se não tiver chave de acesso, ele vai formar os pares através de número da nota, são campos-chave que tem na nota. Número da nota, modelo, série, data, emitente, destinatário. Tá ok? Formando esses pares, surge a primeira crítica. A primeira crítica é, ele tem NFE que não está escriturada. Ou seja, daquela relação de NFEs, ele encontrou um NFE onde aquele contribuinte é emitente ou destinatário, mas ela não está no FD. Então, aparece a primeira crítica, NFE não escriturada. O segundo grupo de crítica, como ele encontrou o par, ele tem lá na FD, aquele lançamento, e encontrou a NFE daquele lançamento, ele vai comparar as informações daquele documento, se foram lançadas corretamente. Ele compara 5 campos, certo? Valor total da nota, valor do ICMS, o status. O que é o status? É se a nota é autorizada, se é cancelada, se a nota inutilizada, complementar e extemporânea. São os status válidos hoje. Ele vai comparar também o tipo da operação, se é entrada ou saída. Acontece erro, é difícil até da gente imaginar isso, mas erra. Ele está lançando um documento de entrada na saída. Isso é porque, às vezes, você tem um tanto assim de nota para a empresa, é comum ficar um lançamento fora. Então aparece também. A gente imaginou que ia aparecer pouco, mas até aparece bastante. Erro de lançamento. E o último, que é o tipo do documento. Quais são os tipos de documento hoje? É o 55, NFE, o 01, 04 e 1B, avulso e produtor. Tudo bem? Então eu tenho um pool restante. Entendeu? Colega, aí você colocou essas críticas. Verifiquei uma crítica que eu acho que é fundamental, não sei se vocês vão colocar, porque a nota fiscal, que eu falo sempre, que a nota fiscal hoje é um documento de crédito. Por que um documento de crédito? Porque ela tem que trazer 0, que é a vista, 1, que é a prazo, e 2, que é outros. É isso, né? Ora, o que está acontecendo? A maioria das vezes, ela traz o INP PAG 0, que seria a vista. Mas ela tem duplicado, ó. Aí que acontece? Como que nós vamos fazer? Eu vou lançar isso a prazo ou vou lançar à vista? E pode acontecer que ela fala que é a prazo e não tem duplicado. O que vale é a NFE, é o que está na NFE. Pois é, mas ela está errada. Ela está falando que é 0, que é a vista. E está falando que ela tem duplicado, ó. Essa vai ficar para o Godoy. Realmente ela vai ficar para o Godoy porque ele tem uma novidade para falar de cancelamento de NFE. Uma boa novidade, né? Vamos lá, então, esse restante de FD que ficou, que ele não encontrou os pares, eu vou cair no segundo processamento. Eu vou buscar, então, na base de NFEs, por chave de acesso agora.
Eu não estou mais preocupado com aquela inscrição que enviou, a inscrição que é referenciada na FD. Por quê? Porque pode ser que vai acontecer uma dessas críticas. Ó, o tipo da operação está divergente, o mês é divergente, ou a NFE é de outro contribuinte. Então eu procuro agora pela chave de acesso. Tudo bem? Pode ser que o contribuinte, ele não é emitente, não é destinatário, mas ele lançou aquele documento. Então o documento pode ser que seja de outro contribuinte, ou pode ser que está escriturado em mês divergente, como o Malha trata mês a mês, certo? E o tipo da operação também é divergente. Ele encontrou, ele vai para esse lado. Ele não achou, ele vai procurar na base de inutilizadas. Pode ser que eu estou lançando e declarando como autorizado um documento inutilizado. Correto? Aí surgem duas críticas. Se ele achou, FD sem NFE. Ou se ele não encontrou. Se ele não encontrou em local nenhum, o que significa? Significa que tem um documento lá na FD que não existe a NFE correspondente. Ou seja, eu fiz um lançamento errado, usei uma chave errada, e não vai encontrar mesmo. Aí não encontrou na base de dados. E esse caso aqui é 100% sem falso positivo, pessoal. Significa que está errado mesmo. Tem que corrigir a chave, tem que corrigir esse documento. Ou esse documento caiu de paraquedas lá naquela FD. Talvez até tirar. E a crítica de encontrado é status diferente entre NFE e FD. Ou seja, tem um documento, o documento está como inutilizado e está lançado na FD como autorizado. Tudo bem? Então esse é um resumo do processamento. Ele faz bem mais coisas, mas isso é só para vocês entenderem, é uma forma didática de entender como ele ramifica. Ele começa e ele termina as 10 críticas. São 10 críticas. A próxima versão aumenta mais uma crítica. Eu vou até comentar sobre ela porque não está nos slides. Aparece uma 11ª crítica, que é o seguinte, tratando-se FLP também. É o caso de eu ter lançamento, eu precisar que o lançamento seja diferente do valor destacado de ICMS. Exemplo, uma mercadoria que vai ser utilizada para consumo ou vai incorporar no ativo imobilizado. O que acontece hoje? Se você colocar o valor do ICMS da nota igual ao que está na FD, passa. E tem que acontecer ao contrário. Na FD tem que ser 0. Tá ok? Então essa é uma crítica que vai aparecer. Vai ser uma 11ª crítica. Então, se tiver diferente de 0 nessa situação, com o CFLP, que vai para ativo imobilizado ou consumo, ele vai aparecer na crítica, que tem que estar zerado. Isso. Hoje está passando. No caso de combustível etanol, por exemplo. No caso do combustível, por exemplo, vem lá destacado na nota fiscal o ICMS. E a gente não aproveita o crédito. Vai ter uma divergência de ICM também. Como é que funciona? Esse caso aí, não sei se está na relação de CFLPs, que nós passamos uma relação bem grande. Se tiver enquadrado nos casos de substituição, sim. Se eu não me engano, está enquadrado no caso de substituição. Tá. Eu tenho um outro caso também, aproveitando. Um outro contador transmitiu as FD... Veio da empresa do jeito que veio, ele transmitiu. E lá na empresa foi lançado as notas tudo pelo valor do produto. Quem lançou a nota não aproveitou, não considerou desconto, não aproveitou nada. Do jeitinho, a nota veio, está no FD pelo valor dos produtos, não pelo total da nota. Tem que retificar todas. Sem dúvida, retificar. Aí no caso você está perdendo. Retificar. Tá? É um caso que o malha fina, ele não é só em prol do Estado, não, em prol da Secretaria da Fazenda, também em prol do contribuinte. Você vai encontrar coisas lá que você podia estar aproveitando um crédito, você deixou de aproveitar. O malha também acusa isso. Está entendendo? Ele é justo. Ele está apontando o que pode ser corrigido tanto para um lado como para o outro. Às vezes você está deixando de aproveitar crédito, ele vai estar acusando. Ó. Falou, esse lançamento seu aqui não ficou legal, não. Tudo bem? Orientações gerais. Então, isso aí é aquela forma de pesquisa que ele utiliza chaves de acesso. A chave de acesso vocês já conhecem, né? Que é 44 bytes, 44 posições. Ela é vamos dizer assim, é a forma principal de eu encontrar os pares. Eu parto dessa chave de acesso para encontrar os pares e checar o documento que está na FD com a NFE. Os tipos de campos, já comentei sobre cada um deles, que é quando eu encontro o documento, o seu similar,
entre FD e NFE. Eu vou comparar esses 5 itens: valor total da nota, valor de CMS, status, tipo de operação e código do documento fiscal. Já falei sobre cada um deles. Tudo bem? As críticas, hoje são 10 críticas. Essa primeira do registro C100, eu fiz um comentário no início e vou novamente reforçar. O caso que estava acontecendo muito, principalmente na primeira versão, era uma quantidade exagerada dessa crítica de falta desse arquivo. Estava tendo arquivo sem registro C100 para muitos contribuintes. E a gente começou a olhar e aí nós constatamos em massa que era FD em branco, FD enviada sem informações. E ele só faz essa crítica quando ele encontra notas fiscais para aquele contribuinte naquele período. Ou seja, se ele encontrou nota, é obrigatório ter esse registro C100. E o registro C100 é para cada entrada e cada saída. Esse caso aqui é que não tem nenhum. Ou seja, está vazio mesmo. Então ele faz para entrada e faz para saída. Quando eu tenho para entrada e saída essa falta desse registro C100, eu não sei se vocês lembram, quem está utilizando, a hora que aparece a crítica, sempre aparece lá a quantidade de crítica, 2. E o valor total de diferença. Por que 2? Porque uma para entrada e uma para saída. Ou seja, ele não encontrou um registro C100 na entrada e nenhum na saída. Está vazia a entrada e está vazia a saída. E tem nota para entrada e tem nota para saída. Tá ok? Hoje já está diminuindo. O pessoal já está fazendo saneamento, já está bem menor do que estava antes. E também não é falso positivo, tá? E esse aqui o índice de acerto é muito grande. Eu vou comentar sobre cada uma rapidamente e dizer aquelas que têm alto índice de falso positivo. NFE não escriturada. Aqui sim, tem muito falso positivo. Esse caso, esse exemplo que eu dei da nota emitida dele para ele mesmo, cai aqui, ó. Certo? Esse caso também da mercadoria, ela chegou para você e você não lançou naquele mês, lançou no mês subsequente ou a posteriori, aparece aí também. E não está ilegal. Hoje não está ilegal. Precisa definir na legislação esse prazo. A gente já começou umas discussões quanto a isso. Aí sim aparece um instrumento legal dizendo que você tem até o último dia útil do mês subsequente para lançar. Ainda não está definido. FD sem NFE correspondente. Esse aqui também, a quantidade é mínima de falso positivo, que é o contrário. Significa que tem um lançamento na FD que ele não encontrou a NFE. Então é um erro mesmo. FD para NFE de outro contribuinte. Baixo índice de falso positivo. Apareceu essa crítica, é porque está lançado, esse documento não era para estar lançado naquela FD. Tá ok? NFE escriturado em mês divergente. É aquela situação. É onde acontece a quantidade maior de falso positivo. Por quê? Porque hoje, legalmente, no caso das notas extemporâneas, como ela é saída, você tem um prazo aí até final de ano, até fevereiro, né, do ano subsequente para poder lançar. Isso está dentro da lei. Então a gente precisa definir isso melhor. Exatamente para o Malha ficar com a quantidade menor de crítica. Definir esse prazo ou tirar. Checar. Se for o caso de um documento que está marcado lá, um dos status não era que eu comentei dela ser extemporânea, se é extemporânea é saída, não aparecer lançamento divergente, deixar em aberto. Hoje está assim, nós não retiramos até agora porque está como informativo. Nós chegamos à conclusão que é melhor ficar do que tirar. Fica como informativo para vocês, como uma advertência que aquilo está divergente, está fora do período. Tem casos que realmente o pessoal está fazendo saneamento. Eu acho interessante fazer o saneamento. O correto mesmo, até por questões de fechamento contábil, é ser lançado dentro daquele período. Tá ok? Aí está corretíssimo entrar no mês. Porque o que considera para a entrada? Considera a entrada da mercadoria no estabelecimento e não a emissão do documento. Porque a emissão do documento, ela foi no mês anterior, mas eu só recebi a mercadoria no mês subsequente. Então, é no mês que eu recebi que eu tenho que fazer o lançamento. Mas ele fica no falso positivo. Hoje está. Mas hoje daí eu não vou fazer nada. Não. Tá bom. Tá? É o caso que eu estou falando. Fica como informação, mas a gente não conseguiu tratar. Nós tivemos uma discussão quanto a isso, de considerar 7 dias. 7 dias corridos. A partir da emissão, a data do lançamento, mas ainda não está em consenso quanto a isso não. Então está aparecendo de forma genérica. Então,
A NFE é escriturada com valor diferente do total da nota, margem baixíssima de erro. Ele achou divergência, é uma comparação matemática simples, né? Um lançamento da NFE e da FD da diferente aparece. Diferença de CMS também tem muito falso positivo. Por quê? Porque aqui é que cai o caso que eu comentei, de substituição tributária, esse caso de ativo imobilizado, do mercadoria para consumo, mercadoria que vai e retorna, tudo cai aqui. E vai sair na terceira versão, vai diminuir muito. NFE é escriturada com status diferente. Pouca chance de falso positivo. NFE é escriturada com tipo de operação divergente, menor ainda. Lançou realmente errado, se era para ser entrada e está como saída. NFE é escriturada com código de documento fiscal divergente, também mesma coisa, idem. Não tem falso positivo. Tá ok? Então são 3 casos que eu tenho muito falso positivo. É o do falta do lançamento da NFE. Aquele caso anterior que nós vimos, deixa eu voltar aqui só para vocês. Aqui, ó. Mês divergente, que é uma situação que vai aparecer muito, mas esse aqui é o falso positivo mais comum. Então é o que menos você tem que dar atenção hoje. Se você pudesse fazer o lançamento no mês, até por questões contábeis, já faça. Senão, não se preocupe com essa crítica. E, então, é a terceira que acontece muito, essa de diferença de valor de CMS. Tudo bem? Então, hoje, das ligações do atendimento, a gente tem tido um trabalho aí conjunto com vários contadores que ligam lá, que estão parceiros nesse processo. São essas 3 que têm índice elevado de falso positivo. O restante não, tá? Então, aparecer as outras críticas, tem de fazer realmente saneamento, avaliar e fazer saneamento. Como consultar? Então, você entra no site da Cefaz, opção contabilistas é o último item da opção contabilista, está lá, acesso ao malha fina, certo? Aqui são os desenhos, essa é a própria tela, né, mostrando o que vocês podem fazer, tem os filtros, eu não vou entrar em detalhes disso mais, todas as 10 críticas. Então você vai poder entrar com mês de referência, mês e ano e a inscrição. Você não pode entrar com a inscrição que não é da sua empresa contábil, porque ele não aceita. Tá ok? Aí está aqui até marcado. Ó. Para o contador serão disponibilizadas apenas inscrições de sua responsabilidade. Se você tentar, ele vai dar acesso negado. Você permite, nas críticas, você permite, o sistema permite você gerar arquivos, tanto para uma planilha, né, um XLS ou um PDF. Tudo bem? Como resolver os problemas? Fazer saneamento. Você vai verificar, encontrou a crítica. Eu já comentei, tem umas que tem muito falso positivo. São esses 3 casos. Mês divergente. Vocês estão antenados aí, né? Mês divergente, NFE que não foi lançada e diferença de CMS. Essas 3 realmente tem muito falso positivo. Mas tem de checar. Essa de diferença de CMS tem que tomar muito cuidado. Os falsos positivos delas tem muito, mas tem empresa que não tem, não. Errou mesmo o lançamento de CMS. Hoje mesmo, numa apresentação que a gente estava fazendo no treinamento, tinha um caso lá da empresa, ele errou centavos. Aí fica. Era para lançar 45, lançou 54 centavos. Errou, inverteu. Mas aí aparece. É a diferença. Tá ok? Aí a questão, 90 dias, eu já havia comentado. Hoje o prazo é 90 dias. Era 180, mudou para 90 para fazer saneamento. Melhorias da terceira, essa aqui está nessa versão que já tem. Essa versão, então, hoje você vê NFE e FD. Foi solicitado por vocês, tá? Na primeira apresentação e já está contemplado nessa segunda versão. Quando vocês entram na crítica, a hora que você entra no documento a documento, você vai clicar, por exemplo, no caso de diferença de CMS. Você vai ver a NFE e embaixo aparece o que você lançou no FD. Então você já vê em tela, lá, online, qual é a diferença. Tudo bem? A questão das duplicidades, nós já melhoramos, ainda continuamos trabalhando a questão de duplicidade de documentos para melhorar, porque existe alguns casos de falso positivo nas duplicidades. A gente acusa um documento como duplicado e ele realmente não estava duplicado. Por quê? Porque antes de abril de 2012 não era obrigatório a chave de acesso na FD. Então a gente teria que pesquisar por outros campos, que é o número da nota, modelo e série. E com isso a gente encontrava realmente mais de um documento. Estava acontecendo muito isso. Encontraram mais de um documento
com o mesmo número, a mesma série, o mesmo modelo. E era de contribuinte diferente e é natural. Isso é permissível dentro de NFE. Aquele mesmo número aparece. Vários contribuintes vão repetir o mesmo número. Ele é sequencial. Então a gente passou a aumentar essa pesquisa. Aí acrescentamos emitente, destinatário e a data da emissão, para ficar mais preciso. Pediram também para acrescentar, vocês que pediram chave de acesso na NFE, os relatórios para quem está usando já estão com chave de acesso. E a questão dos mês subsequentes já foi corrigida, está aí até o primeiro item. Então, encontrou o mês divergente de lançamento, ele vai lá e já vai retirar o não escriturada. Tá ok? Melhorias futuras. Eu já havia comentado, vai ter um campo onde o auditor vai poder marcar nas visitas dos contadores ou na chamada, ele vai receber uma carta comunicando para visitar a delegacia. Ele já vai ticar todos aqueles falsos positivos e já tira. Não aparece mais no malha para aquela empresa. Tá ok? E a utilização de CFLP. E aqui tem outro que é um terceiro item, que é esse de uma nova crítica que vai surgir na terceira versão. Pessoal, a apresentação é essa. É rápido, mas é porque eu quero mais ouvir vocês, as dúvidas de vocês, do que apresentar o malha, que o malha já é uma ferramenta que já está, entre aspas, aí um tempo razoável, né? Vamos lá? Dúvidas para a gente começar a NFE? O Godoy fala agora não? Depois você já tira a dúvida? Ok. Quem tem? Fazer pergunta aí. Microfone lá para nós. Só para esclarecer, quer dizer que as notas fiscais que foram canceladas, elas não serão lançadas? Vamos lá. Na FD. Ela é cancelada, é o seguinte. Se ela foi cancelada pelo emitente e você é destinatário, ela não aparece mais para você. Tá ok? Agora, se você é o emitente e você cancelou a nota, você tem a obrigatoriedade de lançar ela na FD. E ela vai continuar aparecendo nas críticas, se você não lançou. Tá ok? Tá bom, tá ok. Isso, a outra crítica que aparece bastante é a respeito das confecções que tem crédito outorgado. Então, ela dá ali uma divergência na questão do ICMS. O CFLP vai tirar essa crítica. Vai tirar, né? É. Não, então tá bom, obrigada. Você, presidente. Gênio, eu gostaria que você enfatizasse bem, porque isso aqui está sendo gravado, vai ser assistido por todo o interior e afora, que o contabilista entre no portal, verifique as críticas, e essas críticas devem ser analisadas com muito cuidado. Às vezes pensa, esse aqui está aqui, mas não, ela vai ser próximo mês. Verifique ela, que pode, por mais que a gente tente colocar um negócio bem seguro, ainda existe falha por parte da gente. E essa nossa fiscal, como que vem muito errado também, que eu vou falar com o Godoy agora, então, para chamar a atenção do contabilista, que ele não deixe de lado, que não é brincadeira mais. Eu vou ter que ser prolixo, vou ter que repetir essas palavras, né? Vou resumir. Pessoal, a ferramenta está aí desde outubro, agora a gente já está entrando na terceira versão, ela deve ser lançada em julho, pode ser que atrase um pouco, porque a gente teve uma mudança na equipe lá dos técnicos, né? Mas é uma ferramenta que foi desenvolvida com intuito primordial, na verdade, ela em essência foi desenvolvida para vocês. Não foi desenvolvida para a auditoria, ela foi desenvolvida para vocês. Para quê? Por que foi desenvolvida para o contador contribuinte? Porque FD, desde quando lançou, ela gerou um alvoroço. E é uma legislação complicada e realmente é um processo difícil. Hoje o pessoal já está adquirindo um nível maior de maturidade na FD, mas ainda tem muitas inconsistências. Então essa ferramenta veio para dar a mão, para ajudar a corrigir essas inconsistências. E o desejo de Cefaz, o desejo do Estado, é que isso aconteça de forma espontânea. Você verifica. Aí tem gente reclamando, não, mas está aparecendo crítica demais. Gente, é uma ferramenta para vocês, ela está aparecendo porque ela aplica regras gerais, mas é uma ferramenta para ajudar vocês a sanear. Se você não tiver condições de checar isso lá, então passe, né? Aí no futuro vai ter uma auditoria que vai checar para você. Ela vai checar e vai falar, isso aqui realmente, por exemplo, a falta de um aproveitamento indevido de crédito. É algo que a auditoria vai pegar de prato cheio. Entendeu? Então é uma ferramenta que está aí, ela está aberta. Hoje a gente não está utilizando para as auditorias, mas em breve já vai ser noticiado que
e vai ter um prazo definido, né, para que haja o saneamento. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo para quem já está utilizando a ferramenta, já vai fazendo esse saneamento dos meses anteriores, porque o nível de consistência hoje já está bem elevado. E a gente vai melhorar ainda mais na terceira versão. Tá ok? E tem pouca utilização, tá? Estou dizendo para vocês, pouca utilização. A gente tem como saber se está tendo muita utilização ou não. Não está no nível que a gente queria. Eu não queria, não quero, né, na verdade, que após uma nota no site da Cefaz dizendo assim que vai ter um prazo X para vocês fazerem o saneamento, vire alvoroço. Por que vai virar alvoroço? Comigo vocês não vão nem conseguir falar por causa dos telefones, vai ficar um atrás do outro perguntando alguma coisa. Então vai ficar todo mundo desesperado. Como é que eu faço para fazer isso? Então comecem agora, tem dúvida? Liga lá para a gente nesse número aí no 0300, o pessoal já dá o apoio. É um trabalho educativo mesmo. A Cefaz está fazendo um trabalho educativo com o Malha. Não tem intenção de sair fazendo auto de infração para ninguém, não. A ideia é esse trabalho educativo. Só que eu tenho que dar o puxão de orelha em vocês, porque a ferramenta está aí para ajudar a sanear. E tem pouca utilização. Pouca utilização. Eu, assim, por baixo eu jogaria uns 40%, está usando, tá? 40%. Aí, não vou falar assim, não, a culpa é de vocês, contadores, escritórios de contabilidade. Que tem muito contribuinte que ele tem lá um contador, às vezes ele nem tem esse contador, sei lá o que aconteceu, e não tem acesso, ou o contador não está nem cadastrado. Então ele não está nem sabendo. Então o índice aumenta muito, porque a quantidade de contribuintes assim é muito grande que envia FD. Ele não está nem preocupado, não está sabendo, está mal informado. Tá ok? Oi. Espera só um pouquinho. O Everaldo está com a palavra aqui. Então, contabilista, cuidado com isso aí, porque ele está alegando que só 40% que entraram. Então, 60% não estão preocupados com essa malha fina. E ela pode pegar você de calça curta. Mas eu quero perguntar o seguinte, se existe uma possibilidade, porque nós queremos, Deus quiser, toda a classe contábil não se preocupar com mais esse negócio de XML. Ora, como que o Estado está pegando isso imediatamente, a possibilidade de vocês disponibilizar agora o XML para que a gente possa entrar no nosso portal e pegar esse XML para a gente lançar ele diretamente? Você fala, é uma forma de você pegar o arquivo da sua FD? É isso? Mas isso hoje você pode fazer. Não pode, não. Pode fazer. Mas se eu entrar lá, eu não tenho disponibilidade daquelas empresas minhas. Foi até bom você comentar nisso. Eu tenho uma notícia, eu estava comentando com um colega ali antes de começar, quanto ao Sintegra. Eu coordeno o Sintegra, né, em Goiás. Tinha uma demanda muito grande, que era um entrave na Secretaria da Fazenda, que era prestar essas informações do Sintegra. As outras ferramentas, a maioria das outras ferramentas, nós temos isso, e no FD tem. Você enviou um FD, tem como você ir lá e obter essa informação. Vamos supor que você perdeu esse arquivo de FD, ou por uma questão de até de celeridade, você está fora do escritório, fala assim, não, eu quero ver a minha FD, eu quero ver essa FD. Você tem como buscar esse dado. Sintegra não tinha como fazer isso. Se o contribuinte precisasse de informações passadas do que ele enviou no Sintegra, ele tinha que entrar na Secretaria da Fazenda, fazer uma solicitação via protocolo, capa branca, um processo, e a gente entregava isso em um DVD. Hoje não, hoje você pode fazer, está online, tem lá as opções, você entra com um ano com a empresa e isso está disponibilizado para vocês, tá? Isso está lá no acesso restrito para os contadores, é uma ferramenta exclusiva de vocês. Tá ok? Não, mas o meu caso é o contrário. Tem uma semana que ela está no ar, eu estou antecipando a comunicado. O comunicado deve sair em breve, que existe essa opção agora, onde vocês podem baixar esses arquivos de Sintegra, tá? Eu quero o contrário, aquela que recebeu, a gente recebeu, o cliente meu recebeu a nota fiscal. Eles não querem, de maneira alguma, fazer a recepção, por enquanto. Futuramente vai ter que acontecer, né? Então, que se disponibilize no portal do contabilista, eu entro lá e pego esse XML para me lançar no livro de entrada. Às vezes eles mandam o dump e pode faltar um dump. Vamos supor, esse caso específico meu, que em janeiro faltou uma nota. Se eu tivesse essa disponibilidade lá no meu portal, eu pegaria isso, aí eu já falei, faltou uma nota sua, por que você não mandou essa nota? Então, se há possibilidade disso.
Realmente essa pergunta, você sabe a resposta agora? Ele vai falar sobre isso. Tá, enquanto o colega, já que você está com o microfone, você fala depois do Joelias. Coloca o microfone para o rapaz aqui, ó. São 3 perguntas rápidas. Uma delas é que o próprio Everaldo perguntou, porque tem um programa chamado Manifesto, que o contribuinte tem que ir lá manifestar se realmente comprou aquela mercadoria ou não. Lá ele baixa o arquivo. Só que se disponibilizasse para nós no portal do contabilista, facilitaria muito, porque nós poderíamos entrar lá, baixar as notas, fazer a escrituração e às vezes o próprio contribuinte pode deixar de mandar algum documento para nós e nós pegaremos ele no site. Então não vai ficar sem lançar nenhuma nota. A manifestação de destinatário, eu gostaria de falar quando eu fizer a apresentação da nossa fiscal eletrônica. Aí depois a gente responde as dúvidas desse assunto, pode ser? Que entra no assunto que ele estava falando também. Beleza. Aí, outra coisa é a questão do FD negativo. Se eu apresentar ela negativa e a empresa realmente tiver aí uns 8 meses sem movimentar, ela vai ser penalizada por isso? Porque o Sintegra antigamente, se não apresentar, suspendia a empresa. Como que vai ficar a questão O Sintegra tem uma obrigatoriedade de 3 tipos de registro, no caso de estar vazio, né? Os obrigatórios. A FD ela segue as mesmas regras. Se você não teve movimentação, você tem aqueles registros básicos que você tem que enviar. Tá ok? Certo. E aí o seu registro C100 não tem. O registro C100 é vinculado ao quê? A documento fiscal. Se você não teve documento na entrada e na saída, o seu registro C100 ele não aparece mesmo. Ele não aparece na malha. Só aparece perfeito. na malha se existir documento onde ele aparece como destinatário ou emitente e não teve registro C100. Tudo bem? Certo. E o cancelamento da nota fiscal vai continuar o mesmo prazo? O cancelamento... Ele vai falar também? E ele vai comentar sobre isso, que houve alterações. Tá ok. Ok, vamos ver o colega ali falar. Há alguma previsão, porque hoje ao gerar o relatório lá da malha, gera por mês e saída ou entrada. E isso acaba, hoje você vai fazer uma análise de 1º de janeiro até os dias atuais, tem que gerar mês a mês, entrada, depois mês a mês, saída. Há alguma previsão de colocar estilo o Receita Net BX? Você indica o período de janeiro a maio e ele busca todas as entradas e todas as saídas? Não, no momento não. No momento a gente não está pensando em fazer isso não. Por quê? Porque a tendência é diminuir a quantidade de críticas. E se a gente fizer isso hoje, tem empresa aí que tem, vamos pegar uma empresa, um Carrefour da vida, a quantidade é tão grande que vou ter problema de processamento. Até uma limitação dos próprios arquivos. Eu tenho uma limitação de quantidade de linhas para gerar o XLS. E essa é a quantidade tão grande que ia gerar problema. Porque eu ia ter que fazer os 2 em um só, não é isso que você está solicitando? Ao invés de eu ter que fazer... Porque hoje a crítica, você entra lá com o período, o mês, um mês só, e entra com aquela inscrição. Aí o que ele vai trazer? Ele traz crítica de entrada e crítica de saída. Aí você clica e vai abrindo. Isso. Correto? O que eu falo é não os 2 de uma vez. Você gera PDF exemplo, só para entrada e só para saída. Mas, por exemplo, por entrada, ainda que fosse limitado no período de 6 meses, todas as operações de saída de 6 meses e todas as operações de entrada com período limitado de 6 meses. Porque você tem que gerar 1 a 1, entrada por entrada, saída por saída, mês a mês, e montar um relatório e ainda tentar fazer fórmulas para ficar identificando. Mas hoje você deu uma boa notícia de que, referente ao mês anterior, as que foram lançadas no mês subsequente são exclusas do mês anterior. Ok, mas ainda há informações que a gente tem que fazer fórmulas. Anteriores, né? Anteriores também. Às vezes é 3 meses, 4 meses a diferença. Isso. Então não tem previsão de para aumentar esse período? Essa mudança não. Por quê? Eu vou até tentar ser bem breve com isso. Mudanças de estrutura hoje no Malha Fina nós não estamos fazendo. A gente está consolidando esse modelo do jeito que ele veio. Por quê? Se a gente mudar a rota, pode ser que a gente tenha efeitos colaterais e o malha fique instável. A gente teve um problema com a equipe técnica. Se a gente tivesse uma equipe técnica muito grande, a gente poderia estar trabalhando isso em paralelo. Então, eu não posso mexer hoje na estrutura. Isso implica em mexer na estrutura. Talvez até rever base de dados. O que a gente precisa? A gente precisa hoje diminuir os falsos positivos. Essa é a missão número 1 para poder aumentar a utilização do malha. Diminuindo os falsos positivos, passa a ser uma ferramenta para vocês de uso diário. A partir desse momento, já vamos receber
as solicitações de ajuste que vocês têm. Essa é uma solicitação para o nível de maturidade. Terceira versão está no ar, a ferramenta está estável, vocês estão já utilizando e com facilidade a ferramenta, vão surgir N sugestões. Essa sua é interessante. Falar, não, eu preciso de que seja período e não mês. A versão inicial estava concebida um período. Mas aí quando nós colocamos isso, falou assim, ó, vai ser um Deus nos acuda. Porque o que acontece? Como eu coloco período, a pessoa vai colocar 1 ano, aí vai aparecer 5.000 críticas, 10.000 críticas para a empresa grande. Ele não vai conseguir nem paginar isso na tela, ele ia desistir. Então a gente colocou mês a mês para você ir fazendo um trabalho pontual. É um trabalho formiguinha mesmo, mês a mês. Até faz parte do processo educativo da ferramenta. Mas no futuro nós vamos fazer isso aí sim. Com certeza é algo que é passível de ser implementado. Ok? Presidente. Obrigado. Só mais um pouquinho. Quando eu fui colocar lá, dá uma preguiça na agenda danada, porque tem que colocar o mês, colocar o cadastro, né? Aí eu quero ver outro mês. Coloca o mês, coloca o cadastro. Não seria possível colocar o cadastro da empresa e vai passando lá uma setinha, mês tal, mês tal, mês tal? É a mesma resposta para isso. A gente pode fazer isso no futuro. Agora, nesse momento, não. Mas na próxima vez, se ficar interessante para vocês, a gente vai fazer essa melhoria sim. Tá? Ok, pessoal, mais alguma dúvida? Porque o Antônio Godoy é melhor ouvi-lo agora. Depois, qualquer outra dúvida, vocês anotam aí, nós voltamos na dúvida. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Boa noite. Queria endossar as palavras do James, agradecer o convite e a oportunidade de a gente vir aqui, disseminar as informações, e esse contato que a gente tem é muito positivo sempre, e obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui junto. Eu vou falar para vocês sobre a nota fiscal eletrônica, né? A nota fiscal eletrônica, ela já está no ar aí, né? Desde 2005 que a gente começou a fazer o projeto, 2006 já teve nota emitida, então a gente já tem 7 anos de nota fiscal. Opa! Dei banho nele aqui, ó. Mas vamos lá, a gente já tem 7 anos que tem nota fiscal eletrônica emitida, o projeto já tem 8 anos, a gente já está consolidando o projeto, mas vocês podem reparar que a gente não para, né? Sempre tem novidade, tem coisa nova, porque a nota fiscal eletrônica abriu para a gente um horizonte de possibilidades, né? Então a gente já está aproveitando os benefícios aí do documento fiscal eletrônico, tá? Eu vou focar mais aqui na palestra que eu vou falar com vocês sobre as novidades, as últimas coisas que teve, porque acho que não compensa ficar falando que é o documento XML, digital, que tem assinatura digital, esse tipo de coisa, né? Então vamos focar aqui nas últimas coisas, mas se tiver dúvidas no final a gente responde todas, ok? Pessoal, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre o cancelamento da nota. No final do ano passado, 27 de dezembro, saiu o decreto número 7781, que regulamentou aqui no Código Tributário do Estado de Goiás o cancelamento, o que o contribuinte deve fazer quando perde o prazo do cancelamento, tá? Então, isso não tinha regulamentado aqui, só tinha o prazo lá do ato COTEP, que era 24 horas, e não tinha regulamentação sobre o que fazer, tá? Então, os estados estão regulamentando, cada estado regulamenta do jeito que entende que deve ser. Então, aqui em Goiás, a gente regulamentou da seguinte maneira: o contribuinte vai fazer uma nota fiscal, né, com o CFOP reverso, ou seja, para anular a operação contabilmente, para fazer a anulação daquela primeira nota. Então, você vai ter, na operação básica de saída, você emite ali uma nota com o CFOP de entrada, e aí anulou a nota. E numa nota fiscal eletrônica, você referencia a chave de acesso dessa primeira nota que foi anulada, e está feito o estorno da operação, não é o cancelamento da nota, né? O estorno da operação, tá? Oi? A informação dele é bem observado, né? O cancelamento, ele pode ser feito até 24 horas da emissão da nota, desde que não tenha havido o cancelamento da mercadoria, a circulação da mercadoria. Se houve a circulação, não cabe cancelamento, não cabe essa nota, tem que fazer o quê? Uma devolução, tá? Isso deve ser feito dessa maneira, o cancelamento só quando não houver circulação da mercadoria. Ok? Esses eram assuntos que a gente vinha pendente já há alguns anos, conseguimos regulamentar. A gente, nos próximos dias, deve soltar uma instrução normativa da Secretaria da Fazenda,
detalhando como essa nota deve ser emitida, né? No decreto lá fala só que deve ser uma nota reversa, que deve fazer a referência de uma nota na outra. A gente vai fazer a instrução normativa para gerar um evento na nota fiscal eletrônica que vai sinalizar, vai repercutir na primeira nota e vai também facilitar no malha fina que a gente vai detectar esse tipo de operação, ok? Então, sobre o cancelamento da nota, é isso que a gente tinha para falar, ok? Pessoal, outra coisa que é novidade é a manifestação do destinatário. Já tem a obrigatoriedade para os distribuidores de combustível a partir de abril e agora para julho vão para os postos de combustível para fazer a manifestação do destinatário. Essa manifestação do destinatário é uma novidade muito importante na nota fiscal eletrônica. A gente está começando com ela meio tímido, mas ela abre uma série de possibilidades para os contribuintes, para os contadores, né? Por exemplo, na manifestação do destinatário, eu vou poder baixar todos os arquivos XML que são destinados ao meu cliente, né, no caso do contador, né? Então o contribuinte ele sabe tudo que foi destinado para ele, ele pode detectar a gente usando a inscrição dele indevidamente, ele pode dar ciência da operação, olha, essa operação eu participei dela mesmo, eu estou sabendo disso aqui. Já essa operação aqui eu não conheço essa pessoa, não pedi essa mercadoria, não comprei nada disso, eu não participo dessa operação. Então, além de dar ciência na operação, manifestar, verificar o correto uso da inscrição estadual, ainda pode ser baixado o arquivo XML da nota. Então, tem todas essas possibilidades na confirmação. E a confirmação ela pode ser feita de 3 maneiras. Ela pode ser feita com certificado digital do contribuinte lá no Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica. Então, lá no Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica, tem lá serviços, manifestação do destinatário. E ali você pode fazer a manifestação. A manifestação ela pode ser feita com software desenvolvido gratuitamente, pela mesma equipe que desenvolveu o software emissor gratuito. Então, tem o software lá para fazer a manifestação. Já está disponível, o contribuinte já pode estar utilizando também. E ainda, o contribuinte que tiver uma equipe de sistema responsável pelos sistemas da empresa pode implementar via web service, conforme os outros serviços da nota. Então, através de mensagens eletrônicas, você pode trazer o volume de notas para a sua empresa, ter na sua interface do seu programa, fazer batimentos como pedido com a nota fiscal, fazer confirmação automática com a entrada da mercadoria no estabelecimento. Então, tem essas 3 possibilidades. Então, isso é uma vantagem muito grande que tem muito pouca gente utilizando, né? Até porque a obrigatoriedade tá bem tímida agora no começo. A gente já foi procurado pelo setor de cigarros e bebidas. O setor pediu para a gente colocar a manifestação do destinatário, porque eles estão tendo alguns problemas nas operações dele. E é um setor interessante para a gente também, né? Então, a gente deve ser o próximo setor que nós vamos colocar na manifestação do destinatário. E já está disponível para vocês utilizarem. O que é importante? A manifestação do destinatário, a nota vai estar lá para você baixar só dos últimos 15 dias. Se passou de 15 dias, você não vê a nota. Tá, eu quero baixar a nota 2010. Acabou, já foi. Só de 15 dias para agora, tá? Manifestação deve ser feita assim que as operações forem ocorrendo. Não, o prazo nosso é esse, 15 dias, a gente imagina que vai reduzir para 10, tá? Que é o prazo que a gente entende que a operação ocorreu ali, que a manifestação tem que ser assim que ocorre a operação. Então, a manifestação do destinatário é isso aí, tá? Então, nela, você pode baixar os arquivos lá do jeito que você gostaria. Você entra lá, tem a relação de todas as notas que foram emitidas pela sua empresa, você consegue ver a nota por nota e pode se manifestar naqueles documentos. E baixar o arquivo para você também, o arquivo XML, para fazer a escrituração automaticamente, do jeito que deve ser, tá? Pois não. Seu nome eu esqueci. Godoy. Godoy, seguinte, pergunta do colega aqui é o seguinte, por exemplo, eu tenho um período de apuração, por exemplo, maio agora, 31 de maio. Certo. Então, a contar dessa data, eu teria 15 dias para baixar esse XML? Não, 15 dias do dia que ele foi emitido. Você emitiu hoje, você tem 15 dias. A partir de hoje é 11, né? 11 com 15 dá 26, né? Tem até o dia 26 para manifestar. 15 dias a partir do que o fornecedor emitiu? Exatamente, a partir da emissão do documento. Ixi, mano. Hã? Como é que a gente vai ter esse controle junto ao fornecedor para toda vez que ele emitir? Isso aí, a manifestação deve ser, assim, a obrigatoriedade sempre é posta para o contribuinte, né? Então, o contribuinte tem que manifestar. Fala, Zé Valdo. Parece-me que com isto,
vocês estão sepultando aquela nossa vontade de termos o XML para que nós, no nosso escritório, façamos os registros das notas fiscais? Não, isso vem para agregar nesse processo. Por quê? Uma vez você manifestando um arquivo, você pode baixar ele. Aí você leva ele para o seu escritório e faz o registro. Mas os nossos clientes nem sempre farão isto. Agora nós precisávamos... Farão o quê? A manifestação? Não. Assim, para alguns contribuintes são opcionais, é opcional, e para outros contribuintes vai ser obrigatório. Então, por exemplo, distribuidor de combustível, ele tem que fazer, está na legislação nacional, tem que fazer. Mas, por exemplo, nós que estamos aqui, dificilmente tem um que tenha... nem todos nós temos empresas nessas condições. Nós queríamos, para que nós possamos trabalhar e ter um serviço mais ágil e menos penoso, é que tivéssemos a disponibilidade dos XMLs das empresas, nós somos responsáveis, através do portal do contabilista. Por quê? Vocês disponibilizando lá, vai diminuir, não diminuir o nosso serviço, e sim vai dar uma qualidade maior do nosso serviço. Porque se nós ficarmos esperando para os nossos empresários, que são pequenininhos, fazer isso, nós nunca vamos ter este benefício. Então, o que é que nós estamos solicitando? É que vocês disponibilizem esse XML para nós, para o contador, que nós tenhamos condições de chegar lá e fazer o acesso deles. E isso seria no período do dia 1º ao dia 30, que fosse, por exemplo, até lá dia 5 ou 8, hipoteticamente, para que nós pudéssemos capturar esses aí, para fazermos o nosso serviço. Esse é um pleito que a gente tem que avaliar lá e se a gente entender que deve ser feito, a gente tem que desenvolver esse produto, que hoje a gente não está desenvolvendo isso. Tá? Eu entendo o anseio de vocês, eu acho que é um anseio, é justo o pleito de vocês, né? É justo vocês quererem isso. A gente tem que viabilizar isso internamente lá na Secretaria da Fazenda. É porque nós somos Tá falando. Nós somos os parceiros de vocês. E já existe lá no portal do contabilista que nós somos responsáveis por aquelas empresas. Não existe segredo da empresa para conosco. E nem do Estado a informação da empresa para conosco. É isso que deve ser analisado. A questão, assim, não é nem essa do sigilo, não, porque, conforme você falou, já está lá marcado como contador da empresa, você tem o direito a obter a informação. A questão é a gente viabilizar isso internamente lá na Secretaria da Fazenda, né? Como o James aqui já falou também, a equipe nossa também que trabalha com isso é muito restrita, a gente tem uma série de demandas para fazer, e a gente precisa escalonar essa demanda nas nossas prioridades lá para a gente conseguir implementar para vocês. Deixa o Geraldo comentar aí, peraí. Não, realmente isso aí, igual o Everaldo disse, o Zé Valdo, os contadores, aqueles que queiram fazer bem feito, vão fazer um serviço de mais qualidade para, inclusive até para o Cefaz. Vou citar um exemplo hoje, não é bem isso aí não. Hoje lá do escritório, eu entro no site da prefeitura, eu já puxo lá todas as notas fiscais que a minha empresa emitiu, puxo, faço o lançamento. Agora, só que nós estamos querendo o contrário, nós estamos querendo as empresas, todos os XML das empresas que emitiram para a minha empresa. Quer dizer que é uma coisa de qualidade, não só para nós. Tanto para nós, tanto para o contribuinte, tanto para o Cefaz. Eu entendi a demanda de vocês e acho muito justo até. E a gente pode pensar em viabilizar isso, mas a gente investiu no processo de manifestação do destinatário. Por quê? Você tem um arquivo digital e a gente tem também, a Cefaz tem a contrapartida de saber se aquela operação está correta ou não, né? Então, a gente está investindo nesse produto no momento. Tá? Então, você pode obter o arquivo XML dessa maneira. Ouviu o presidente? Godoy, deixa eu te Djalma, está na frente aqui. Pode? Então vai. Hoje, eu criei um e-mail lá no meu escritório e eu passei esse e-mail para alguns clientes. Então, algumas empresas, tipo Arroz Cristal, quando ela emite a nota fiscal, ela manda para o meu e-mail. Só que tem inúmeras notas que eu não recebo o e-mail e nem meu cliente recebe.
Eu pergunto, no momento da emissão da nota, não é obrigatório ter um e-mail para enviar esse XML para algum lugar? Não. Eu acho que isso, vocês ajudariam a classe contábil em ser obrigatório ter um e-mail que ele gerou a nota, vai disparar para algum lugar esse XML. Isso foge do escopo de atuação da Cefaz, por exemplo. A Cefaz não pode regulamentar como que você vai tratar com o seu cliente. A Cefaz pode regulamentar as operações a nível de legislação tributária. Isso aí vai para a esfera civil. A gente não pode entrar nessa seara. O que a gente entende da Secretaria da Fazenda, a gente, desde que implantou a nota fiscal eletrônica, a gente tem percebido que o fluxo da informação da nota, por exemplo, lá no ajuste CINEF da nota fiscal eletrônica, lá no ajuste 7/2005, fala, o emitente tem que mandar para o destinatário. A Cefaz não pode regulamentar como que vai mandar. O que a gente notou é que quando não tem uma regulamentação do governo, é muito difícil de operacionalizar, porque uma empresa que faz um e-mail igual você falou, a outra você tem que entrar no site da empresa para baixar a nota, o terceiro lá se recusa a mandar o arquivo, e fica com essa complicação toda. A gente está vislumbrando a médio prazo, dispensa que hoje, lá no nota fiscal eletrônica, o contribuinte é responsável pela guarda dos arquivos, né? Então o contribuinte é responsável por ter os arquivos lá, por ter a custódia do documento fiscal. Eu a gente nem vai recebo tirar eles. isso. A gente pretende a médio prazo tirar isso. Assim, a guarda do documento é da Cefaz, está tudo aqui com a gente e esse é um processo que a gente está nele, ok? Mas é complicado, envolve a questão cultural também, da gente ter um processo bem feito do lado da Secretaria da Fazenda. A gente tem muito a caminhar aí na nota fiscal eletrônica, mas a gente está assim, bem atento a essas possibilidades, essas melhorias aí que a gente tem que fazer. Ouviu, presidente? Godoy. Pois não. Você falou que as distribuidoras já estão obrigadas desde abril, parece. Os postos de gasolina devem vir a partir de julho agora. E quanto essas empresas maiores vai vir depois. Agora, quanto ao danado desse nacional, sabe quando é que vocês vão conseguir que ele se manifeste? A gente sempre está colocando por atividade, não por regime de apuração. Tá bom. Esse danado esse nacional, eles não vão. Vocês vão empurrar e daqui uns 10 ou 15 anos eles vão conseguir isso, certo? Então, essa é a nossa trava. Porque nós queremos auxiliar vocês. Então, olha bem, vocês já está disponibilizado o mês de abril. Eu sei que está disponibilizado e já fizeram a crítica do mês de abril. Ora, se no mês de abril já fiz a crítica, é porque vocês disparou e foi para lá e criticaram. Então, porque vocês não podem disparar também o mês de maio, disparou o mês de maio, está tudo lá dentro. O portal do Contribuinte vem aqui até o dia... vamos supor, 5 de junho, e até o dia 5 de junho, todo mês de maio está aqui para vocês ir pegar isso aqui, para que a gente faça esse confronto também. Eu conversei com o Marcelo, e o Marcelo falou, não existe nada hoje que possa impedir isso, porque nós sabemos que isso vem da Receita Federal, não é isso? Então, ela pode autorizar e a gente disponibilizar entre vocês. Eu acho que qual o entrave que existe que a gente pegue isso no nosso portal? Eu acho que não é entrave nenhum. Agora, a gente ficar, olha bem a dificuldade nossa, ficar com aquela porcaria aquele leitor óbvio. É um trabalho tremendo. Então nós queremos ver se vocês conseguem, se precisar, a gente une com o conselho, vai na FENACOM, vai lá no pessoal graduado por aí, vai Secretaria da Fazenda. Nós temos que achar uma maneira de facilitar isso para nós, porque nós somos esse intermediário, não falamos de contribuinte FIT para as grandes empresas, mas somos para as pequenas empresas, porque você sabe que 95% das empresas do Brasil é Simples Nacional, e essas empresas têm uma dificuldade tremenda de entender até uma nota fiscal, não sabem nem qual é a nota fiscal eletrônica, né? Então, se a gente pegar isso e passar para eles, conscientizar isso para eles, eu acho que é um passo tremendo. E eu estou apostando que nós devemos vencer isso. Você que está na frente ali, ajuda a gente, certo? Porque automaticamente, quando que pega isso, não vai, as falhas que vai existir nesse confronto, nessa malha fina, vai diminuir estrondosamente, porque já vão pegar na boca da botija o problema que está acontecendo na malha fina. Como eu disse aqui anteriormente, eu entendo o pleito de vocês, eu acho que é muito justo e a gente precisa procurar uma maneira de viabilizar isso internamente na Secretaria da Fazenda. Ok? Vamos sim. Vamos ouvir o Júlio ali.
Boa noite. Está sem voz, hein? Oi, aí. Boa noite. Odói, você diz aí que vai procurar meios e mecanismos legais para viabilizar isso. Eu diria que seria a mesma, digamos, a mesma linha de segmento que se criou o decreto para se responsabilizar ou corresponsabilizar o contabilista de maneira geral por todos aqueles clientes que estão na sua responsabilidade. Exemplo, eu tenho clientes que não me mandam as notas fiscais iguais, agora já foi falado, nem tem um arquivo. A Secretaria da Fazenda pode lavrar um auto por omissão no lançamento. E aí é uma dor de cabeça. E quem é o corresponsável? O contador, certo? Então você falou que o ajuste diz que tem que enviar um e-mail. O decreto já não vê isso. A norma já não vê. Por que não unificar, então, essa lei estadual e facilitar? Porque, como já ficou bem claro, a arrecadação do Estado depende totalmente de nós que estamos, como se diz, eu até brinco, falo que nós somos funcionários públicos sem remuneração do Estado, é lógico, né? Dos nossos clientes. E, muitas das vezes, quem faz contabilidade, agora já é uma parte mais técnica, a gente pega o extrato bancário e está pagando a nota fiscal, e aí que a gente descobre que foi emitida a nota fiscal e o cliente, eu comprei mesmo, vou cobrar. Isso já se passou, às vezes, mais de mês. Quando o colega falou em 15 dias, ele falou que vai reduzir para 10, é porque a gente não trabalha igual é um banco que fecha o movimento diário por dia. Ou seja, diferença se deu, como já fui bancário, não fica para o dia, fica para aquele. Já nós trabalhamos com fatos realizados. Pode ser até mais de 15, 20 dias. E eu, além disso, como atuo na perícia, trabalho com anos passados. Ou seja, tem que estar atualizado e tem que retornar muitas das vezes. O que nós estamos pedindo nada mais é que se liberasse esses arquivos, como em outros estados já estão fazendo. São Paulo, por exemplo, vocês podem copiar. Eu tenho, meus clientes, sob minha responsabilidade, eu tenho acesso em todas. Lá em São Paulo, começou ainda na época do Sintegra, agora já está bem mais evoluído. Eu tenho acesso a todas as notas emitidas para o meu cliente. Eu não vou precisar mais perturbar ele para estar cobrando documento. Esse eu acho que é o nosso anseio e o anseio de toda a categoria. Então, se precisar do apoio, e da mesma forma que o decreto nos responsabilizou, acho que poderia também ter um decreto que nos dá o direito de receber esses arquivos. Obrigado. Eu acho que a questão é mais em termos operacionais do que de legislação. Então, a gente precisa viabilizar isso de maneira assim, no operacional nosso, lá na Secretaria da Fazenda. Vamos ouvir o Wendel lá atrás. Microfone mesmo. Até o microfone para chegar perto de você demora. Se eu acabo até você falar, já foi embora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu vejo, até muita gente pode ficar contrariado com o que eu vou falar, mas o que acontece? Se a Secretaria da Fazenda disponibiliza os arquivos geral para o contador, se esse contribuinte não realizou uma compra e essa nota fiscal chegou até o XML na Secretaria da Fazenda, você baixa e lançar sem ter uma orientação se aquela nota foi recebida ou não pelo contribuinte. Qual que é a responsabilidade do contador sobre isso? Fica meio perigosa também. Então, a questão do manifesto destinatário é importante. O contribuinte recebeu ou não. Isso aí tem que existir mesmo, no meu ponto de vista, tá? Corretíssimo. Mais algum questionamento, pessoal? Agora, eu estava observando, eu tenho o costume de reunir com os clientes e passar as mudanças que ocorrem. Uhum. E eu percebo que, às vezes, eu fico até preocupado, porque, igual medicamento chega a nota fiscal até de R$1. Certo. Aí o cliente, às vezes, ele tem que ser até o boy, porque quando o boy falta. E ele para fazer, ele solicitava o XML do fornecedor, fazia a relação e passava para mim. Mas eu percebo que eles têm muita dificuldade por às vezes, ser até o funcionário da empresa de poder fazer todo esse trabalho para repassar para a gente esse XML. E eu vejo que realmente, por ele ser empreendedor, ele ser funcionário, ele às vezes ser entregador, às vezes ele tem que ser até o boy para ir no banco, ele tem que fazer tudo. Então eu sinto que eles têm essa dificuldade de controlar. E é claro que o manifesto é uma ferramenta perfeita, é tudo que eles queriam. Porque tem pessoas que compram no nome de outra, já observei isso, já tive muitos casos assim.
Mas nós temos que ter uma maneira de facilitar para que nós consigamos atender, ainda mais agora que esse ano é o ano da contabilidade, e a exigência das escriturações fiscais, extrato de banco, eu tenho observado que está sendo mais, ou seja, tem uma intenção de cobrar de forma mais severa. E nós não estamos tendo tempo, e nem não estamos encontrando profissionais qualificados para nos ajudar a fazer esse serviço também. Esse serviço da nossa escola eletrônica, a gente vê na prática lá que as empresas que têm maior possibilidade de fazer o processo de forma informatizada, o processo inteiro, porque veja bem, se o processo da manifestação do destinatário funciona numa empresa que tem acesso lá, faz lá via web service, já baixa os arquivos automáticos, você já tem a confirmação eletrônica feita de todos os arquivos, essa empresa pode fazer a contabilidade, o lançamento desses arquivos também de forma automática. Assim, é um avanço muito grande, né? Eu concordo com o que o presidente que estava falando, que das empresas menores talvez a dificuldade seja maior mesmo, né? Que não consegue utilizar 100% do que a funcionalidade da nossa escola eletrônica permite, né? Fica lá fazendo controles manuais em cima dos arquivos ainda, sendo que os controles digitais permitem maior agilidade no atendimento desse tipo de demanda aí que vocês têm, né? E para o acesso, não tem como facilitar em vez de ser o certificado digital, não? Tem que ser certificado digital mesmo? Tem que ser obrigatoriamente certificado digital. O certificado digital resolve uma série de problemas para a gente. Ele autentica você, então a gente tem certeza que é você que não está falando. A gente não tem que ficar gerenciando senha, não tem que preocupar se você perdeu o certificado, se você perdeu a senha. Então, e tem uma legislação federal, MP 2200, de 2001, que dá validade jurídica para os documentos assinados com certificado digital, não tem que fazer nada aqui na legislação estadual, nem nada em cartório, nem nada. Então, resolveu uma série de problemas o certificado digital. O acesso tem que ser com ele mesmo, não tem outra maneira, não. Godoy, deixa eu fazer uma questão aqui. Nesse caso específico aí, poderia ser feita a procuração do certificado digital por certificado do contador automaticamente? Na manifestação do destinatário, não. Não tem. O serviço da nossa escola eletrônica não tem procuração, nenhum deles. Tá? É que dificulta as nossas atividades, né? Talvez se tivesse a procuração, a gente já resolveria o problema, porque é o né? seguinte, pelo menos naquela parte que faz na web, né? Justamente, porque a empresa já tem o certificado digital dela. Nós já somos vinculados pela Secretaria da Fazenda naquela inscrição estadual daquela empresa. Uhum. Então, a empresa, pelo SNPJ, poderia passar uma procuração para o contador. Para o seu CPF, tem né? CPF. Poderia estudar essa possibilidade. Vamos estudar então, isso, sim. Outra coisa que eu queria ver com você é o seguinte, e também com o James também, a gente tem esses encontros ali, né, James? Os nossos colegas do interior. Eu mais o presidente aqui do sindicato, nós temos visitado algumas cidades numa parceria de um convênio com o Conselho Regional de Contabilidade, e a gente está sentindo uma deficiência muito grande desses profissionais que estão um pouco mais distante da capital. O que nós estamos aqui dentro de Goiânia, a gente tem condições de resolver. Mas vem grandes empresas que são instaladas em locais distantes da capitais, a gente vê colegas nossos que estão na dificuldade de mexer com a escrituração fiscal digital. A Secretaria da Fazenda tem um projeto de divulgar isso aí para o interior, fazendo essa apresentação que você está fazendo, né? Carreando para as delegacias, e juntando também, pode ser o conselho, pode ser o sindicato, a entidade daquela cidade também, que pudesse fazer isso. Eu estou te pedindo isso e te fazendo essa colocação, pelo que nós estamos sentindo dos nossos profissionais da área. Tá, outra coisa. Na evolução de tudo aí dos SPEDs, né? Nós já estamos aí, teve um congresso no Rio Grande do Sul que o ano que vem talvez nós teremos o SPED contábil para as empresas do lucro presumido. Para quem não sabe disso, pode ir se preparando por aí. Sintegra parece que é uma letra morta na Cefaz, né? Já tem um estudo aí, pelo que eu vi no CISPED, que foi um congresso internacional de escrituração fiscal digital, de que está uma previsão aí de fazer um SPED para o Simples Nacional de um perfil C. Um perfil que seria mais light, que não seria um perfil tão problemático como a gente tem hoje. Qual é a posição da Cefaz? O que vocês têm para falar para a gente sobre esse SPED para o Simples e sobre o Sintegra atualmente? Olha, eu vou falar sobre a demanda
do pessoal do interior. Eu vou levar isso para a nossa gerência. O coordenador do SPED não está aqui hoje, mas eu vou levar esse conhecimento da nossa gerência lá da Secretaria da Fazenda, para que a gente possa ver se tem como viabilizar esse pleito, tá? Quanto ao SPED, tem o estudo sim do perfil C, tá? Deve ser isso que vai substituir o Sintegro. Sobre o Sintegro, o James que... Nas reuniões do Sintegra isso ainda não foi nem cogitado. É porque, na verdade, ele vai acabar com o Sintegra, né? Ele vai dispensar o uso do Sintegra. Agora, se a gente for pensar isso por questão lógica, é uma boa. Para vocês, para todos. Porque a gente vai ter um formato só, né? Correto. Por ter mais de um formato, são complicadores diferentes, são prazos diferentes, são regras diferentes. Eu acho interessante, eu acho que vai resumir para todos. Para as empresas, para vocês que fazem esse trabalho junto com eles e para os próprios órgãos estaduais, né, de Secretaria de Fazenda. Então, uma pergunta da Deilton aí. Falando sobre o que o nosso colega colocou aqui, a questão do manifesto aí, da mesma forma que é super interessante para a gente, tem esse problema que ele disse que foi bem colocado, sobre a questão de você, de repente, lançar uma nota fiscal que o seu contribuinte não adquiriu aquela mercadoria ou que não recebeu aquela mercadoria. Até, na realidade, isso aconteceu com um cliente meu, que ele é até simples nacional, nós não está obrigado ao EFD, né, mas chegou uma cobrança para ele lá na empresa de uma mercadoria que até então ele não sabia que mercadoria era, e ele só porque é cobrança de um fornecedor que ele já tinha adquirido lá em Santa Catarina. Uhum. E quando ele foi procurar saber, já 90 dias vencido, o pessoal já está executando a empresa dele, já tinha executado na realidade. Era um representante aqui da região que tinha sido demitido da empresa lá, que fez um monte de compra lá, que saiu obrigado na empresa e fez um monte de compra em vários clientes que ele representava. E a mercadoria foi entregue em outro endereço totalmente diferente. Sim. E até quanto a isso aí eu veio até uma pergunta sobre a questão aí nessa hora de validar essa nota fiscal, porque já passou o prazo de cancelar essa nota lá do fornecedor. Uhum. E como é que ia providenciar nesse caso? A nota fiscal que já tem 90 dias que foi emitida para o meu cliente, que no caso, esse caso essa mercadoria não recebeu. Porque houve circulação de mercadoria, né? Pois mas na realidade é uma mercadoria... nessa hora, uma mercadoria que ele não recebeu e que na realidade foi no caso, até um estelionato, né? De certa forma. É o emitente que tem que ajustar essa operação lá. O aí emitente se vira vai lá do estado de Santa Catarina lá, como é que vai fazer o ajuste dessa operação? Ok? Certo. Mais algum questionamento, pessoal? O presidente aqui, espera só um pouquinho. Deixa assim, a colega falar lá. Espera só um pouquinho, o microfone vai chegar em você aí. Senão os internautas não ouvem a sua pergunta. Tá doido? Passa assim, Joeli, ó, braço em braço. Lá no canto. Passa. Vai passando. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Esse manifesto aí, ele veio até para facilitar em relação à malha fina, né? Manifestação do destinatário. Essa manifestação do destinatário, aliás. Porque se você já verifica já faz essa verificação antes, porque na malha fina você já consegue verificar todas as notas que foram emitidas para você. Consegue. Né? Igual em relação ao que os colegas estão falando de nota fiscal que é emitida erroneamente pelo destinatário. Certo. E por enquanto ainda não é obrigada a fazer essa manifestação? Isso. Só os distribuidores de combustível. Tá. Depois por enquanto, vai lançar aí a gente vai escalonando, já até prevista dos postos de combustível, que é em julho agora, e depois vamos lançar os outros segmentos que serão obrigados. Quais serão obrigados? Não, então tá bom, obrigado. Presidente. Bem, colega, esse negócio da manifestação é excepcional. Mas, infelizmente, para aqueles que têm consciência. Pra você ter ideia, o Eli mesmo fazia, olha, o primeiro caso seria o manifesto. Sabe o que ele falou? Meu cliente não tem nem computador. Mas como é que emite nota eletrônica? Pois é, aí eu pergunto. Não tem nem como... Olha aí só. Tem. É igual se de um contribuinte estava reclamando que não tinha internet, estava no Facebook, aí também não, né?
Eu concordo. Aí eu assim, mas eu uso meu computador do meu filho, certo? O filho dele tem um computador, mas ele não tem, certo? Aí é consciência dos empresários, mas eu sei que existe dificuldade porque eu estou andando em todo o estado de Goiás. Essa é a problemática séria. Olha, se você sair daqui e for aqui da Molândia, a internet não pega lá não. Então, coloca que triangular é uma dificuldade tremenda para entrar na internet. Então, eu creio, o Godoy, que nós vamos conversar com o Marcelo, nós vamos fazer o empreendimento total. Enquanto esses contribuintes não conscientizar, eu acho que o ideal mesmo é a gente colocar essa disponibilidade para o portal do contribuinte, ou então aquela ideia do Otávio, pega a procuração, ele fica com a procuração de emissão nota fiscal dele, que ele é obrigado a emitir nota fiscal, e nós ficamos com a procuração, entrou lá, pegou as notas fiscais. Aí ele vai querer que vocês confirmem para ele, mas tá bom. Se não conseguir, né? Confirmou. Agora, o que eu quero mostrar para você é o seguinte: a segunda fase. O que eu, aí, esse cliente meu, conscientizei, os meus clientes estão mandando, inclusive, lá tem uns quatro, eles já estão mandando as notas fiscais, manda os dump e já manda o arquivo. Eu pego o arquivo, pumba, aqui dentro, rápido. Olha os erros que eu achei. As notas fiscais, vai falar sobre isso? Não, eu tenho mais uma pauta aqui para continuar aqui, até a gente Deixa concluir. ele terminar a pauta aí, porque você vai fazer uma demonstração, deixa ele aí a gente faz, pode ser? Pessoal, sobre a resolução 13 do Senado, a gente tinha feito uma alteração na nota fiscal eletrônica para informar as informações lá da FCI, né, da ficha de conteúdo de importação. Teve uma alteração agora, tem uns 15 dias, do convênio CMS 38 de 2013 agora, tá? Que alterou de novo aqui na negócio da resolução do Senado, então a gente vai alterar de novo lá na nota fiscal eletrônica, tá? Então vocês fiquem atentos a essa alteração que teve aí na resolução 13. A lei da transparência também, que transparência dos impostos, vocês já devem estar por dentro dessa, que fala que vai ter que colocar no documento fiscal todos os valores do total aproximado dos tributos federais, estadual e municipal, tá? Na nossa fiscal eletrônica também já tem o campo lá, o contribuinte que quiser utilizar já pode utilizar lá, tá? Tem o campo no nível do produto e tem o campo no total geral da nota, tá? O fisco não vai usar esse campo para fazer auditoria para nada lá, é o total de valor até aproximado e também engloba o tributo federal municipal, mas já está lá o campo disponível para vocês utilizarem, tá bom? Pessoal, e a gente está desenvolvendo também, isso aqui não existe ainda, tá? Mas a gente já está desenvolvendo, existe aqui em Goiás, em outros estados já existe. A nota fiscal do consumidor eletrônica, que é uma nota fiscal que vai ser desenvolvida especificamente para fazer operação de venda presencial ao consumidor. Então a gente vai substituir todos os outros documentos que fazem a venda presencial ao consumidor por nota fiscal eletrônica, tá? Isso a gente já está em produção em alguns estados, a gente vai implementar isso aqui em Goiás também. Eu estou falando isso para vocês já vislumbrarem aí o que vem pela frente aí na nota fiscal eletrônica, tá? Isso é para substituir todos os outros documentos, né? O SF tem uma legislação bem específica que obriga o contribuinte a utilizar, então a gente vai ver como que faz com o SF ainda, mas ele pode vir a substituir sim o SF, pode vir a substituir o nota modelo 2 de venda ao consumidor, tá? Então isso aí é o que a gente tem preparado, então a gente está investindo muito na nota fiscal eletrônica, a gente pretende acabar com os documentos em papel, deixar os documentos todos eletrônicos, inclusive nessas operações no varejo, né? Então isso vai entrar aí agora, a gente vai desenvolver a partir desse ano aí e vai vir forte isso aí a partir do ano que vem, tá? Então a gente está seguindo nesse caminho aí também. E também a gente vai colocar mais eventos na nota fiscal eletrônica. Hoje a gente tem a manifestação do destinatário, tem a carta de correção, o cancelamento agora é um evento da nota fiscal eletrônica. Nós vamos colocar outros eventos, por exemplo, confirmação de saída do estabelecimento é um evento, confirmação da exportação lá que vai ser feito pela aduana, confirmação de internalização na SUFRAMA, né? Então a gente vai colocar esses outros eventos aí na nota fiscal eletrônica também, tá? Então é nesse caminho que a gente está indo aí, tá? Vamos colocar mais eventos na nota fiscal eletrônica para facilitar uma série de controles acessórios que a gente tem feito e a nota fiscal eletrônica do consumidor, ok? Então vamos para
Peraí, só uma questão. Pois não. Com relação à nota fiscal eletrônica que vem do consumidor, nós estamos fazendo uma palestra no interior, mas o nosso presidente, a gente tem alertado também os nossos colegas também, junto com o conselho também, que a gente está nessa parceria junto aí em algumas cidades do interior. Pelo que eu vi na nota técnica, nós temos que identificar via CPF, né, aquele consumidor. Certo. Se o senhor ver, é opcional a identificação do opcional, né? Por enquanto. E a gente tem diversos questionamentos com os nossos empresários, do qual eles dizem para a gente o seguinte: eu emito nota fiscal eletrônica, certo. Eu emito para CPF também, e mercadoria para consumo e mercadoria para revenda. Certo. Né? A necessidade do emissor de cupom fiscal, nesse momento, ele pergunta para mim: poxa, mas se a nota fiscal eletrônica é um documento igual ao ECF, o ECF já é, como diz assim, ele é uma coisa mais simples, vamos dizer assim, no campo fiscal, tá? Tributário, enquanto que a nota fiscal ela tem um valor maior do que o cupom. E, no entanto, aí já foi solicitado também na Secretaria da Fazenda, via entidades sindicais, e o Conselho também acho que participou disso, que pudesse fazer aquele valor de 60 mil e que ele fosse dobrado. E, no entanto, se isso não fosse possível, se deixasse uma opção para a empresa e continuar emitindo nota fiscal eletrônica sem fazer a colocação do ECF. Essa é uma coisa, é uma opção. Vocês têm que fazer uma opção. Não é que vocês... Porque no entendimento, é um ou outro. Aí eu entendo que a nota fiscal ela tem um valor assim, fiscal de documento mais consistente do que o cupom fiscal. Não, e também cada um desses documentos tem uma finalidade, né? O ECF é na venda do consumidor final presencial ali, no check-out do supermercado, esse tipo de operação. Você não vai parar, né? Qual que é o seu nome, seu CPF? Não, mas diversos segmentos, né, Godoy? Peraí. Diversos segmentos, peraí. Não, tudo bem, mas o propósito do documento que foi criado é para esse tipo de operação. A nota fiscal eletrônica, já o propósito dela é outro. Né? Você vai fazer o destaque do imposto, permitir aproveitamento de crédito. Isso geralmente quem faz é a empresa, né? Sacar imposto, aproveitar crédito. Né? Então, para isso que tem cada um documento. A nota fiscal do consumidor eletrônica, ela vai permitir ser feita uma operação muito semelhante à do ECF. A identificação do contribuinte que está comprando ela é opcional. Ela vai ser obrigatória, acho que nas compras acima de 100 mil, se eu não me engano. Então, a identificação de quem está comprando aquela mercadoria não é obrigatória, é opcional, não vai permitir destaque de imposto e vai poder ser emitido nessas situações. Godoy, você quer ver uma situação bem prática que nós estamos vivenciando hoje? Chega o contribuinte, chega o consumidor lá na empresa. Ele chega lá e compra lá diversas unidades, né, que não é para consumo. A gente vê que não é para consumo. Ele compra lá R$1.000 de mercadoria, né? Aí emitiu o cupom fiscal, né? Aí vai fazer a entrega para ele e fala: não, você manda para a transportadora. Aí eu vou lá, tem que tirar a nota fiscal no código 5929. Certo? Para transportar. Isso não é coisa assim que você pensa em 100 operações, você vai fazer 50. Tá? E principalmente também para fora do estado de Goiás. É por isso que a gente está te pedindo essa situação. Eu não sei se meus colegas trabalham desse jeito. Eu trabalho com segmento de autopeça. Já estive lá com você, já conversei algumas vezes contigo lá. Então, principalmente os atacadistas de autopeça. Nós temos isso demais. Às vezes a empresa não quer comprar a peça no nome da própria empresa. Às vezes um caminhão quebra lá no Pará, por exemplo. Lá, a empresa a pessoa que está revendendo, que está fazendo a revenda no estado do Pará, não quer que aquela nota seja o nome dele, ele vai no nome do caminhoneiro. Tá certo? Aí vai essa situação. Aí emite o cupom fiscal, aí emite a nota fiscal no 6.929 ou no 5.929. Aí essa situação que nós estamos vivenciando, isso está trazendo, está burocratizando. Outra coisa, verifique essa situação com as empresas do Simples Nacional. Uma empresa que começa hoje, vai comprar um ECF, é R$4.000 um ECF. Eu estou com uma situação dessa no cliente, não tenho condições de comprar. Eu vou ser multado pela Secretaria da Fazenda, mas eu não tenho condições de colocar o ECF, que custa R$4.000. Está entendendo? Entendi. Esse pleito quanto ao uso indevido aí na primeira fala sua,
Isso é problema de fiscalização. E não é emitir na nota fiscal eletrônica ou cupom que vai resolver isso. Porque quando o contribuinte está agindo de maneira incorreta, se você você tem alternativas para fazer isso. Não, se você falar para ele, não, você é obrigado a emitir nota fiscal eletrônica, vai tirar em nome do caminhoneiro, em nome do boy, em nome de não sei quem, e vai botar aqui a inscrição estadual isento. Da mesma maneira que ele faz com o SF. Então, esse problema é um problema de fiscalização. A gente tem que passar para o setor lá responsável de fiscalização para ir corrigindo esse tipo de vício, esse tipo de erro que ocorre, né, na emissão dos documentos. Agora, quanto ao custo do SF, esse projeto da nota fiscal do consumidor, ele é um projeto que vem nesse sentido de simplificar as obrigações acessórias e diminuir custos. Por exemplo, você não vai ter um software, vai ter que ter um hardware credenciado pela Secretaria da Fazenda, não tem que fazer intervenção no equipamento, tem que ficar fazendo mapa X, redução Z, aqueles negócios que tem que fazer no SF. Então, ele vem para simplificar esse processo. Mas é claro que hoje a gente tem uma base muito grande de SF instalado, tem gente comprando SF agora. Então, a gente precisa fazer uma situação transitória, tem que ver também da conveniência do Estado. Às vezes o Estado, não vou querer usar essa nota aí para as operações. O contribuinte X vai ter que fazer com SF mesmo. Então, a nota fiscal do consumidor está começando agora. Ela está começando agora igual a nota fiscal eletrônica, que começou lá em 2005. Né? Então, a gente, nos próximos anos, vai poder sentir como que está a aplicação disso no mercado, vai poder aumentar o uso, mas o intuito dela ser criada é esse mesmo, facilitar a obrigação acessória, diminuir o custo do contribuinte. A gente tem uma empresa, por exemplo, o Walmart, ele está no grupo de empresas do piloto da nota fiscal do consumidor eletrônica. Né? O Walmart, ele compra um SF lá, aquele equipamento que emite lá, por R$1.000. Já, só aquela parte lá do caixa lá. A impressora da nota fiscal do consumidor dele, ele está pagando R$300. Então já é uma redução de custo fundamental. Aqui em Goiás não tem, mas, por exemplo, em São Paulo ele tem que pegar todas as operações que ele emitiu no SF, gerar, compactar um arquivo, transformar isso e fazer o upload disso para a Secretaria da Fazenda. Na nota fiscal eletrônica, não. A gente emitiu, autorizou, já está entregue. Não precisa entregar mais nenhum arquivo, nada adicional. Então tem uma série de coisas assim que vem facilitar na nota do consumidor. Esse é um projeto que está começando agora, mas a gente vai tocando ele nesse sentido mesmo, de simplificar a obrigação acessória, diminuir o custo para o contribuinte. Presidente. Tem 10 minutos, pessoal. Tem mais uma pergunta ali, presidente. Espera aí, então fala. Ali. Vai lá, Ouro, aí a colega lá. Nesse caso, a nota fiscal eletrônica consumidor vai substituir a SF? Isso aí a gente tem que ver com a implantação do documento, como vai ser a política tributária do Estado em relação a isso. Né? O documento ele foi criado para poder substituir, né? Em termos legais. Então a gente vai ver, conforme vai ser a política tributária do Estado, se vai substituir ou não. Tá? Pode ser uma alternativa, o Estado pode estipular faixa de faturamento, regime de faturamento, faixa de faturamento, regime de apuração, perdão, faixa de faturamento. Então, a gente tem que ver como que vai aplicar a política tributária em cima da nota fiscal do consumidor e do SF, ok? Nesse caso, hoje, quem emite SF, o cupomzinho fiscal, está na obrigatoriedade de emitir a nota fiscal também? A nota fiscal eletrônica? Isso. Ele emite, sim, ele pode estar obrigado ou não. Por exemplo, se ele for um estabelecimento 100% varejista, ele não precisa emitir nota fiscal eletrônica, ele pode tirar tudo no SF. Mas se ele for um estabelecimento que faz operação atacadista, operação interestadual, comércio exterior, venda a órgão público, ele tem que emitir a nota fiscal eletrônica para essas operações, mesmo emitindo o SF na venda presencial lá para a pessoa física. Ok? Tá, ok, obrigado. Vai falar aí, Laura? Eu acho, Godoy, o seguinte, que essa questão da transparência dos impostos aí não está totalmente esclarecida. Eu, particularmente, tenho dúvida. Eu tenho a impressão de que alguns colegas também têm. Está realmente valendo? Olha, esse é um assunto que ele é muito polêmico. Ele não tem competência da Secretaria da Fazenda, que isso é lá do PROCON que vai fiscalizar, veio lá da Casa Civil. A gente fez na Secretaria da Fazenda o que foi nos dado por atribuição fazer, permitir fazer a informação disso no documento fiscal. A gente criou e fez lá, mas tem uma série de dúvidas a respeito do processo todo mesmo. Tanto é que ontem, que é o dia do início da vigência da lei, saiu uma nota da Casa Civil falando que vai postergar a fiscalização disso aí, né? Então, que agora é só caráter educativo, que vai sair ainda uma legislação postergando isso.
Então o processo realmente está cheio de dúvidas, cheio de pontos que precisam de maior esclarecimento, né? O que a gente fez da Secretaria da Fazenda é possibilitar que fosse informado no documento fiscal conforme lá na legislação falou que era para a gente fazer, a gente fez. Pois é, mas o que nós vamos fazer agora? Por exemplo, eu tenho uma empresa que é do Simples. Quais os impostos que eu vou colocar na nota fiscal? São os impostos do Simples que está lá naquele anexo? Os impostos estão lá na lei. Na faixa, né? Lá na lei que fala a relação dos impostos que tem que ser somado lá. Eu não lembro de todos agora, mas lá são 8 impostos. Eu não tô com a lei aqui, mas são uma série de impostos que tem que ser somado lá. Deixa mais um colega falar. Lei 12741, né? Lei 2741, 2012. Lembrando que a lei está em vigor, porém as penalidades estão suspensas por 1 ano. Tá? Fiscalização. Já está respondido já. Tá. Vamos lá. Já respondeu. Demonstra rapidão. Bem, ó, falta 10 minutos, cara. Pois é, mas bem, pessoal, tem eu outros... estou falando o seguinte, ó. Ontem nós tivemos lá em Aparecida, alguém que estava reunido com a gente lá. Eu falar com o pessoal Aparecida que o Henrique já vai assinar o documento conosco, o pessoal da Aparecida. E nós devemos estar com o Maguito para resolver a problemática da Aparecida, quando tudo que aconteceu lá. Me parece que o negócio lá está horrível, né? Se Deus quiser, nós vamos arrumar. O delegado está aqui, Elias, já traz aquele processo, aquele minuta, para a gente fazer o documento, já está formatando, né? Bem, quanto ao negócio do ISF aí, eu acho que o menino foi feliz demais, gente. Foi deixar facultativo. O supermercado que emite ISF emita. Aquele que não quiser emitir, não emite nota fiscal, pronto para que essa trava total, certo? Não sei para quê, né? Agora, vamos ver. Nota fiscal eletrônica. Agora, não sei como que vai fazer o caso. Essa nota fiscal, o que tem de erro na nota fiscal eletrônica é brincadeira. Agora, eu pergunto, aonde que é checada essa nota fiscal eletrônica? É o Estado que checa? Ou é o contribuinte que emite do jeito que ele quiser e pronto? Olha só, vamos ver. Isso aqui é o fato. Isso aqui está acontecendo demais. Essa mostra... Lá na nossa fiscal eletrônica tem um INPAG, INDPAG. Esse aqui, ela quando coloca 0, ela é à vista. Quando coloca 1, é a prazo. E quando coloca 2, é outros. Então, já verificamos, certo? O cara transferiu mercadoria, ele colocou 0. Eu recebi mercadoria em bonificação, colocou 0. Então, não é numa vista. Então, eu transferi, eu remesso para conserto, 0. Então não foi à vista. E isso vai dar uma polêmica séria, porque eles vão pegar como se fosse compra à vista, certo? Aí o que acontece? Quando ele coloca 0, obrigatoriamente ela teria que não ter nota fiscal, não ter duplicata. Essa nota fiscal estaria certa nesse caso. Então o Estado deveria ser, olha aí, se aqui é 0, obrigatoriamente tem que ser 0 em número de duplicata. Acontece que existe notas fiscais que é 0, é à vista, e tem duplicata, ó. Tem base. E o Estado não está nem aqui. Não está nem aqui para que se for lançado à vista e ter duplicado depois. Aí, aí eu vou lançar. Aí o que acontece? Eu vou lançar à vista na minha venda, certo? E pego a duplicata e ainda vou para o banco descontar a duplicata do banco, ó. E que confusão vai ser. Aí o cliente que estou comprando, meu tem duplicata. Então, eu determinei, então, ó, quando acontecer isso, eu vou falar que isso é a prazo. Porque eu tenho duplicata. Eu comprei e tenho duplicata. E essa nota fiscal está certa. Tem o NPAG 1 e tem a duplicata 2, está certa. E acontece que pode acontecer que eu vendi a prazo e não tem duplicata, ó. Aí lascou tudo, né? Olha, eu vendi a prazo, falando que a prazo não tem duplicata. Então, eu determinei, seguindo nosso programinha, que ele vai lá, corrija, e ela vai ser a prazo, e a duplicata vai ser no vencimento no dia que eu entrei com a nota fiscal. E mais ainda, esse negócio do PIS/COFINS, ó, virou um salame, gente. Olha, o que o PIS/COFINS faz? E o ICMS também. Olha, vai lá, ele tem que colocar produto. Vamos ver aqui, vamos pegar uma nota fiscal eletrônica aqui, para você ter ideia, uma nota fiscal eletrônica qualquer. Essa nota fiscal aqui, eletrônica, está aqui.
Ela está falando aqui que é nosso fiscal eletrônico, é que é paga aqui. Se eu for procurar a duplicata dela, não existe. E mais ainda, gente, se eu colocar aqui com produto por produto, se o produto da PIS, COFINS, cada produto tem um valor do PIS. Se eu colocar aqui PIS aqui, ele vai colocar PIS 0, PIS 0, PIS 0, total tem PIS, ó. Nos produtos não tem PIS, mas no total tem. E como que nós vamos informar isso, gente? Aí o contabilista vai ter que pegar lá e fazer tudo de novo, renovar tudo. Eu não sei como que vai fazer, porque as notas fiscais eletrônicas não estão tendo sustentação para o Estado. Agora, não sei se é vocês que faz essa nota, fazer essa trava. Batimento, fazer esse batimento. Olha, se amarração, se ela for à vista, coloca à vista bonitinho. Vamos supor que o produto vem lá, ele tem PIS, é tributado pelo PIS, lá o CST, coloca o CST de tudo tem CST. O CST de cada produto. Acontece que nada disso está batendo. Então, eu vou pegar um produto que tem PIS, está 0 PIS, e o total da nota não tem PIS. Então, as coisas somatórias, porque o que é espécie fiscal? É o quê? A somatória do produto tem que bater pelo valor total, não é assim não? Ou não é assim? Né? A somatória do produto tem que ter o total. A produto, total. E não está acontecendo isso. Então, eu gostaria, se precisar, a gente vai olhar, analisar essas notas, porque essas coisas agora a gente está entrando, analisando caso por caso, para acontecer Não, põe lá em cima assim, ó. Aí põe aqui em cima. Aí está chegando a imposto ali, ó. O imposto aqui, o ICMS ali, está chegando aqui embaixo. Não, se você procurar, põe aqui, ó. Peraí. É mais fácil assim, ó. Aí editar. Agora PIS aqui, quero aqui, PIS. Ó, se aí pegar assim, ó, PIS. Onde está o P aqui, hein? Sumiu. Cadê o S? Pronto. PIS, ó. Essa é a nota fiscal. Não tem PIS. Mas se eu for no total, aí eu vou colocando PIS aqui, enter. Ó, essa nota fiscal de ó. Tudo isso aqui é um produto só, hein? Se eu tiver 10 produtos, é 10 vezes aquele, ó, pim, né? É 10 vezes, vai ter jeito aqui, ó. Aí vai, ó. Cada caso, ó, cada um é um caso. Não tem nenhum valor de PIS. Mas se eu for no total, tem o PIS total. Como que vai fazer? Deixa eu falar um negócio. Espera aí, só um pouquinho. Espera aí, Godoy, só um pouquinho. Eu estou levantando essa tese aqui, nós levantamos isso daqui, sabe por quê? Porque nós estamos fazendo a escrituração fiscal, o SPED, viu, Godoy? Hein, Godoy? O SPED, contribuições, que é o PIS e COFINS. Então, a gente já está fazendo o lançamento da nota fiscal, já alimentando a nossa escrituração fiscal digital. Tá certo? Para a contribuição do PIS e COFINS. O que acontece? As nossas empresas que são do lucro real estão perdendo esses créditos do PIS e COFINS. Eu já tratei isso com você lá na Cefaz. Não é da sua área. Né? É uma parte da tributação com a Receita Federal. Então, quem vai resolver esse problema para nós? Qual o problema dele? Esse aí, ó. Ele está com PIS 0. Esse produto tem PIS. A nota fiscal é para declaratório. Se eu falar que o ICMS é 0, que o valor da nota é 0, que tudo é 0, a gente aceita. Vocês aceitam? Aceito. A nota fiscal é um documento declaratório. Se você falar para mim, inicialmente eu acredito. Então, se for que é 0, é porque é 0. Então eu vou ter que utilizar aquele sistema Biz and Business, né? Então eu vou pegar o meu cliente e falar: fulano, você não está fazendo PIS COFINS, não vou comprar de você mais. Então eu vou ter que fazer isso. Deixa eu falar. Quem é responsável pela emissão dessa nota? Não é vocês aceitam essa nota? Pela emissão da nota? Não, o contribuinte. Não, contribuinte. Mas quem aceita a nota? Quem aceita? A Secretaria da Fazenda aceita. Olha, o Estado está pegando um documento nojento, porco, que não vale nada. Por quê? Como que eu vou fiscalizar? Não tem desse, gente? Mas a Cefaz, a nota fiscal é um documento declaratório. Você está declarando que é 0. Errado. Se eu declarei errado, eu vou aceitar errado, gente? Poxa, mas como é que a Cefaz vai saber se está certo ou se está errado? Quem tem o domínio da operação é o contribuinte. A Cefaz não sabe se está certo ou se está errado, não. Vamos fazer uma triagem, gente. É tão fácil fazer isso. Eu não fiz a triagem ali? Muito simplesinho. Se isso é assim, então é assim. Isso é programação. Não, isso não assim, é impossível da gente fazer isso. Não tem como a gente fazer isso.
Espera aí, pessoal. Saiu por lado por uma discussão aqui. Como nós estamos encerrando aqui, eu gostaria que o Henrique, levando em conta a nossa parceria, o CRC, ele fizesse o agradecimento e se apresentasse aqui. Não, é porque... Quem? Milton. Então tá bom. Vai, o pessoal que sabe. Pode, vamos lá, rapidinho. Coisa rápida, o Godoy é rápido. É o seguinte, o Milton é um computador. Ele tá o seguinte, ele falou, quando vocês entrou no SF, né, ele perguntou que a empresa dele, lá ele tem uma empresa que vende para a empresa prestadora de serviço. Certo. Só que essa empresa não tem inscrição estadual, certo? Tudo bem, ele está tirando. Só que ele está perguntando se ele é obrigado a emitir o cupom fiscal, porque é a empresa consumidora. Ele tem a nota eletrônica e tem o SF. Não, ele está vendendo. Eu não sei se ele está obrigado a emitir SF ou não. Se ele na legislação está obrigado a emitir SF, ele tem que emitir o SF. Se ele é usuário de SF, ele tem que emitir o SF. A empresa dele é usuário de SF, tudo bem, mas ele tem SF e tem a nota fiscal, certo? O SF é na operação de venda consumidor. Certo. Tá? Em operação presencial. O cara está lá comprando, foi lá comprar presencial, pegou o negócio, foi pagar e vai emitir o SF. Não vai nem identificar quem que é. Agora, se ele precisa identificar quem que está comprando a mercadoria, aí só é possível fazer emitir na nota fiscal eletrônica. Só que a empresa tem a nota eletrônica, certo? Se ela emitir a nota eletrônica, ela está obrigada a emitir o SF também? Para aquela operação? É para aquela operação? Não. A nota fiscal eletrônica é um documento que sozinho basta. Exato. Agora, por exemplo, se ele emitiu o cupom fiscal, depois, nossa, eu preciso da nota. Ele vai lá e emite uma nota referenciando aquele cupom fiscal. Pode ser feito isso também. Porque a pergunta dele é o seguinte, a empresa só tem CNPJ, é uma empresa que compra dele, mas que é uma empresa consumidora, certo? Mas ele está emitindo só a nota fiscal eletrônica. Pode ser feito assim. Pode ser feito, não vai ter penalizado não, né? Então, Milton, está aí a sua resposta. Obrigado. Ok, voltando aqui, eu gostaria então que o Henrique viesse aqui, fizesse agradecimento pelo pessoal aqui presente. Boa noite, pessoal. Agradecer o pessoal do Cefaz, né? Já estivemos no ano passado, esse ano está sendo solícito conosco, né? Nesse evento. Nós estamos com a parceria com o SESCO, né? Nesses eventos. Temos dia 18, né, Veraldo? Então, o pessoal da Receita Federal vai estar conosco aqui. É um evento, esse dia aqui é um dia tradicional, a gente faz questão de estar participando e o Conselho técnico está envolvido. Nós tivemos reunião lá com o delegado Elias em Aparecida. Então, todas as demandas que tiver, nós vamos estar juntos. Então, agradecendo mais uma vez a presença de vocês. Vai ter outras demandas, pode ter certeza que a gente vai ter outras demandas, tá? E o Conselho está junto com vocês. Como eu estou aqui, a gente fala de educação continuada, isso aqui também faz parte da educação continuada. Então, tenham uma boa noite. Até o dia 18 nós estamos aqui, tá? Muito obrigado. O pessoal, quero agradecer vocês por te verem aqui, inclusive o pessoal Godoy e o Demis, excelente pessoa, entende muito disso, certo? Mas nós só queremos facilitar as coisas. Então, muito obrigado por tudo e na próxima terça-feira nós estamos aqui com o pessoal da Receita Federal, viu? Tem jeito de eu verificar isso na nota.